deu tempo de todo mundo chegar, mas a gente sabe que até as 8 horas vai entrar mais pessoas. Deixa eu só começar dando alguns recados e da vida da EFE, né, do que está acontecendo lá. Como eu disse a vocês, semana passada, eu falei que no mês anterior a gente fez a obra da cisterna, né? Nesse mês agora a gente está fazendo a obra lá do terceiro andar da laje, né? Que estava com infiltração de água muito forte, estava perreando o Cione. Começou hoje lá, a gente conseguiu começar os trabalhos, já comprou material, mão de obra, toda aquela engenharia toda, e a gente está conseguindo resolver mais esse problema da escola. Mês que vem, o nosso foco vai ser recuperar a madeira lá do terraço da frente. Então, todo mês eu estou trazendo, toda reunião, eu estou atualizando vocês sobre essas demandas, né? Demandas administrativas de manutenção, de recados e de avisos, porque eu acho importante. Não estamos tendo aula presencial ainda, mas eu acho importante a gente sempre ficar atento do que está acontecendo com a nossa escola, com a nossa sede. Essa semana eu estava conversando com o SESI para a gente começar, eu ansioso, como sempre, querendo já planejar como seria a nossa volta, como é que vai ser, a regra de convivência. E aí, César Drick, fica tranquilo que eu acho que isso só para julho, agosto, né, César? Eu acho. Agosto. Pelo andar da carruagem, eu não estou duvidando disso, não. Não estou duvidando mesmo de que só vão liberar a aglomerações da nossa natureza, né? Que se enquadra em igrejas, religiões, cultos, eu acho que só vai ser por lá, se enquadra na mesma regra das igrejas. Então é isso, mas quando a gente voltar, então eu vou deixar para me preocupar com essas regras mais na frente, regras de convivência. Mas até lá, hoje eu fui na escola, pessoalmente, falei com o Cione está muito bem, graças a Deus, está se recuperando legal dessa fase. Cadê ela? Estrela. Pois é, eu achava que ia estar aqui agora, e não havia ainda. Então, a gente vai precisar, eu estou precisando sempre, mensalmente, pelo menos uma vez por mês, olhar como é que estão as coisas lá. Então, quando estiver mais perto, se preparem que eu vou convidar alguns de vocês para a gente fazer um mutirão lá, organizar a sala, colocar de novo as rosas nos seus lugares, reativar os chakras daquela escola. Então, já sei também que está sendo planejada aí uma festa de retorno, né? Já vi os bolos que estão prometendo levar, né, Sandra? Né, Marcelo Andrade? Que está sendo a nossa fazendo lives aí de culinária, então a expectativa está alta nesse sentido, viu? Vamos lá. Outra coisa que eu vou reforçar para vocês, a sala virtual, essa que a gente usa, continua disponível para quem quiser fazer reuniões, tá certo? Principalmente os líderes de grupo. Então, eu já falei semana passada, reforço agora, que os grupos estão com um trabalho muito intenso, muito bom, e se eles quiserem fazer reuniões virtuais, fiquem à vontade, é só entrar no privado comigo que eu passo as instruções de acesso. E aí vocês vão usar a sala como a gente está usando agora, né? Uma reunião dessa é muito, muito útil. Segunda-feira tem a nossa aula quinzenal dos Guerreiros da Luz, tá? Estou fazendo um lembrete aqui que alguns se confundiram achando que era segunda-feira passada, é essa próxima agora. Alguém está lembrando de algum recado para dar? Eu já dei meus recados. Tem algum recado para dar, Suzana, Cessi? Alguém? Não, acho que não, Drick, é isso mesmo. Só lembrar o compromisso do pessoal com o plano de saúde, né, que está chegando o período. Quem ainda não contribuiu, para lembrar de fazer a contribuição para a Marcela. Não só do plano, né? Na mensalidade como um todo. Como um todo, A gente está unificando essas coisas, não tem mais duas listas, tem uma lista só de contribuição e o plano de saúde é uma das despesas que está dentro da manutenção da escola como um todo. Então, não só o plano de saúde, mas a conta, as contribuições que a gente sempre fez, a gente vai ficar falando esses lembretes, né? Mas é uma lista única, tá bom? Foi ótimo isso, Dirk, de unificar.
Não fazia sentido a gente dividir, porque a família é fé continua sendo uma família. Então a gente tinha essa separação, até não entendia por quê, mas a gente sempre fez uma conta única, né? Tudo que era da escola, todo o dinheiro que entrava era arrecadado era para pagar conta de luz, água, plano de saúde, as manutenções que está sendo feita, sempre foi assim. Então a gente vai continuar assim, tá bom? Pronto, dei meus recados. Eu quero só perguntar a vocês como é que vocês fazer um feedback. Vou perguntar a algumas pessoas como é que vocês estão se adaptando nessa aula virtual, nessa altura da quarentena. Como é que vocês estão se sentindo? Então são duas perguntas. Como é que está sendo as aulas virtuais, na opinião de vocês? Está sendo proveitosa? Não está sendo tão boa? O que é que pode melhorar? E como é que você está se sentindo nessa quarentena por conta de tudo isso? Eu queria muito ouvir Analice, a opinião dela, para começar. Tá. Então, para mim as aulas estão ótimas, Drick. É claro que as presenciais são melhores, né? Porque poder abraçar vocês não tem preço. E a quarentena, para mim, tem sido cheia de altos e baixos. Inclusive, sábado passado eu não participei porque eu não tive a mínima condição de participar. O emocional tá batendo com força. Mas eu tenho tentado administrar. A semana passada eu não consegui mesmo entrar. Eu disse, inclusive Marcela entrou no meu privado, perguntou, cadê você? Manu também, sogra, cadê tu? Mas eu não tive a mínima condição, emocionalmente falando, de entrar. Então, assim, não está sendo fácil, mas na verdade eu só tenho que agradecer. Mas é o emocional que às vezes a gente realmente não consegue controlar. Mas no mais, é vida que segue. Obrigado, Aninha, obrigado. Eu quero ouvir mais uma pessoa. Malfrísia, como é que está sendo as aulas para você? Está me ouvindo, Malfrísia? Estou te ouvindo, tá Como ótimo. é que está sendo as aulas e como é que está sendo essa quarentena para você? Fala para gente. A quarentena para mim tá como tudo, né? Tem que ficar parado mesmo em casa, só sai o necessário. E o trabalho de viagem parou, mas eu estou trabalhando com o plano de saúde. Aí já está ajudando. Não estou totalmente parada. Mas tá tudo legal. Aqui tá tudo bem, a família tá bem, graças a Deus. Se adaptou bem às Fico aulas feliz virtuais. de estar aqui com vocês também. Muito bom mesmo. Isso aí. Já estou vendo que Lu, a aniversariante da semana, tá lá com ela dando tchau aí. Olha que multidão é essa na EFE. Se eu soubesse, eu ia para aí também, viu? Estão vendo? Lu Estrela, Lu Barros. Tudo sem máscara. Tudo sem máscara. Sem máscara, Mirella bonita. tá aí, Mirella tá aí também, ó. Quase que a reunião era na EFE hoje, viu? Tô falando. Não estamos lendo, né? Tem mais uma pessoa dando tchau ali que não. Leno! Povo lindo! Muito bom. Deixa eu perguntar aqui mais uma vez, tá? A Elon. Elon é da quinta-feira, tá? Elon, tá ouvindo a gente? Ativa o microfone. Elon, como é que tá sendo as aulas para você? Fala aí. Tem que ativar o microfone, Elon. O microfone dele estava aberto. Abri, Elon, teu microfone. Pode falar. Não sei se Elon tá aí mesmo, é fake. Porque desde cedo que eu tento falar com ele. Pode ser que ele esteja com o mesmo problema do celular de Alcione. Tá lá, elas estão falando, o microfone tá aberto e a gente não consegue ouvir. O dela tava fechado, de Cione. Mas tá aberto agora. Ah, tá. Tudo bem. Vou perguntar. Eu vou falar. Eu acho que essas aulas virtuais são super impessoais. Eu não me conformo, eu não me adapto. Eu tenho a maior dificuldade, vou dizer por mim, eu não tenho a menor tesão de participar de videoconferência, videochamada, desse tipo de aula. Para mim está sendo muito chato nesse sentido. Agora eu estou vendo que os esforços que as pessoas têm feito, principalmente quem vai dar o tema, assim, merece realmente aplausos. E acho que muita gente deixa de entrar e de assistir e nem tenta,
porque já tentou e não deu certo. O microfone falha, a internet cai, as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de aula. Eu, pelo menos, sou matuta da tecnologia, não sei instalar uma impressora, eu tenho muita dificuldade. Então, na primeira aula que eu tentei, eu não consegui assistir. Eu acho que muita gente não está assistindo por isso, porque é virtual, que preferia pegar o carro ou o ônibus e ir para a escola. Mas os temas têm sido maravilhosos, e isso é uma grande motivação. Agora que super faz falta o contato, o olho no olho, o abraço e a distância desses recursos tecnológicos. Eu acho que isso faz uma grande diferença. E é estranho ministrar o tema assim. Eu, particularmente, estou olhando para mim bem pequenininha na tela, não sei como as pessoas estão me vendo. Você fica sem saber direito qual é a verdadeira sensação. Eu acho desinteressante esse formato. Pronto, já estamos chegando no finalzinho. Mais alguém quer falar para não ficar escolhendo? Quer dar a sua opinião? Eu não vi ninguém falando o que é que podia ser melhorado, se a gente pode mudar alguma coisa. De fato, o que você falou tem fundamento, né? A gente sabe que há uma barreira tecnológica que, por si só, já nos impede de interagir de forma mais intensa, de forma mais humana. Isso aí é indiscutível, não tem como negar esse fato. Contudo, eu acho que dentro da nossa proposta de ser o melhor possível no contexto que a gente tem é esse. É isso, por isso que eu digo, a gente tem que agradecer que a gente tem esse recurso. Porque senão a gente estava impedido de ativar essas situações. E eu acho que não tem o que fazer para melhorar no momento. Tem que acabar essa porcaria desse coronavírus para a gente voltar para as atividades normais. O máximo que poderia ser feito é as pessoas que têm dificuldade de entrar, que não conseguem entrar só no aplicativo, no programa, era poder contar com algum adolescente ou alguma criança por perto para ensinar, mas nem todos podem. O ideal era esse, era que tivesse mais alguém na casa que ajudasse, porque eu tenho certeza que várias pessoas lá da escola adorariam ficar só quietinha assistindo, mas não conseguem fazer o antes. E se tivesse quem ajudasse, era ótimo. Mas é o que tem para hoje e a gente tem que ser grato, né? Que bom que tem. Pois é. E até aqui eu tive Arthur para me ajudar. Tá vendo? Arthur ajuda Malfrísia. Dá-lhe, Arthur. Lu ajuda Cione. Pois é verdade. Apesar dos pesares, nós temos mantido uma média de 30 a 35 pessoas. Chegamos ao pico de mais de 50, né? Oi. E a média de sábados que a gente está tendo, por conta de todas essas dificuldades, eu estou considerando uma média boa. Muito bom, né? Tá. A reunião de 35 pessoas no modelo virtual, de 7h30 a 9h30, mostra que a dedicação, o comprometimento, o empenho com o autoconhecimento, com a espiritualidade de vocês está super de parabéns. Eu não posso dizer de forma diferente. Não estou jogando flores, não, estou falando a verdade. Eu sei como é difícil esse ambiente e a gente manter essa média todo sábado realmente mostra como nós somos um grupo forte, como nós somos um grupo realmente família, que estamos dedicados e empenhados em ser o melhor possível, seja da forma que for. Rodrigo, é isso. Só um parênteses, assim, a gente que trabalha com isso, né, de educação à distância e tudo mais, a média de sala de aula de universidade é entre 35 e 40 alunos, então a gente está na universidade já, tá, gente? É isso mesmo. E desses 35, metade estão só logados, né? Se o professor fizer uma pergunta, não está nem ali. Está nem ali. E aqui a gente vê uma interação muito boa. O tema de Tati, dessas 2 últimas semanas, foi bem repercutido, né? Até durante a semana, o pessoal pedindo, cadê o vídeo? Gravaram as aulas de Tati. Eu quero dizer que ela está fazendo um trabalho ótimo. Tá? Meu Deus, Sul, nesse ambiente, a gente estava perdido. Eu não Drick, Oi. Luciana aqui, estou falando pelo de Luciana Regina. O celular de Cione, desde a semana passada, que eu não estou conseguindo ativar o som. Depois a gente vai dar uma olhadinha para ver qual é o problema, mas é de um celular, porque antes a gente conseguia falar, interagir nas aulas. Mas desde a semana passada que a gente não está conseguindo. Mas estamos aqui assistindo aula completa. Muito bem. É isso aí. Vocês estão assistindo todos com celular só, é?
É. Celular só, porque o meu celular é muito ruim. Aí hoje a gente já tá de Luciana Regina. Menina, que milagre, porque se fosse um computador para 5, mais um celular para 5. Poxa, parabéns. Eu fui lá hoje e esqueci de fazer essa verificação, mas eu acho que eu vou lá amanhã de novo. Ô, Drick, tenta fazer, se pega na televisão da sala, se consegue eu vou ter que fazer esse teste, porque quando a gente voltar na aula presencial, a televisão vai ser o nosso portal virtual. Para Kelly, Andresa e qualquer um que quiser ver as aulas à distância, Carol, Rodrigo, né? Todas essas pessoas que estão distantes e quiserem continuar as aulas virtuais, a gente vai estar lá presencialmente e o computador ligado na TV, a gente vai ver a carinha de todo mundo e todo mundo vai ver a gente. Rodrigo, é isso que eu ia falar, para lembrar da gente que está longe, mas que a gente está assíduo aqui todo sábado. Eu, Kelly, Andressa, essa galera de longe está assídua nas aulas de sábado e a gente quer continuar. Pode até dar tema. É verdade, pode até dar tema. Já deram, né? Kelly, já deu tema nesse ambiente virtual. Carol, Rodrigo. Falta Carol. Rogério. Rogério foi um do primeiro a dar tema, né? Não adianta, eu vou rebatizar Rogério de Rodrigo, que é mais fácil para mim. Eu sempre confundo o nome dele mesmo. Então é isso. Mais uma vez, os vídeos estão sendo, as aulas estão sendo gravadas e Suzana está postando direto lá no oficial, tá bom? Quem quiser reassistir as aulas de Tati e qualquer outro filme que a gente deu no sábado, tá lá no canal do YouTube da escola. E Suzana está fazendo esse trabalho maravilhoso, que eu não ia conseguir sem ela, e mantendo esse histórico lá para quem quiser acessar durante a semana. A gente só perdeu as 3 primeiras aulas, né, Drick? Infelizmente que não deu para gravar, mas depois a partir de Andresa, né, de Lady Beth, a gente tem todas gravadas. Tem todas gravadas, porque as primeiras foram em outra ferramenta no Zoom, né? Só tinha 40 minutos, a gente fazia 1 hora de reunião, tinha que ficar, enfim, era um aperreio, mas era isso. Vamos fazer a saudação para a Ceci. Eu acho que não tem ninguém pela primeira vez na sala, né? Eu acho que tem. De fazer, de olhar, de procurar. Eu acho que tem, mas basta observar. Tem, acho que tem. Bom, quem está pela primeira vez na sala, sinta-se à vontade para interagir. Sinta-se à vontade, sinta-se acolhido por essa família efesiana da qual você faz parte, tá? Se estivéssemos presencialmente lá, corta aí os microfones. Se a gente tivesse presencialmente, iriam pedir para vocês ficarem de pé e receber a saudação que a gente vai fazer para a Cécia agora. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Venha de onde vier. Vem em paz. Vem em paz. Mestre é Jesus. Mestre é Jesus. Até a sincronia tá melhor. Cécia, o tema é teu, bonita. Bora lá. Eu queria começar dizendo que demorou muito essa introdução e eu esqueci de tudo que eu ia falar. Eu vou começar com a oração final. Para a gente encerrar aqui já depois da avaliação. Não vem com desculpa, não, que toda vez eu faço essa introdução. Eu super tensa aqui, super ansiosa. Eu estou um bagaço emocional aqui. Pronto, massa. Eu acho que Suzana vai botar um videozinho aí bem curtinho de Nego para a introdução. Porque tem uma coisinha que ele fala aí nesse vídeo. Pode desligar o microfone, Cécia. Tá dando microfonia. De quem? Tá tendo muito eco. Isso. Eu dissesse tá. Lu, É o meu que tá com problema? Não, é que elas estão tendo microfonia lá no delas, porque tem um pertinho do outro. Aí tem que colocar o volume bem baixo do celular de Alcione, bem baixinho mesmo, o volume do celular dela, para poder vocês ouvirem, Lu. Bom, eu vou voltar. Vai conseguir botar o vídeo? Eu pedi a Drick para botar esse videozinho durante a semana, porque agora ele nem lembrava que vídeo era. E eu catei no celular, na mensagem que eu mandei para ele, mas eu também nem lembro mais o contexto todo. Mas vamos lá.
Dia chuvoso. Muita água, frieza. Mas aqui no meu terraço, a rede é um reconforto. Meu bom dia hoje é um bom dia de esperança. Eu queria explicar a todos que sempre a humanidade atravessa seus momentos. Nós costumamos acreditar que tudo vai bem no planeta, até que chega a dor. Porém, não avaliamos que a dor é uma forma de revelar onde estamos doentes e procurar a cura. É isso. Deus os abençoe. Lindo. Aí, para matar a saudade. Bom, eu agora lembrei exatamente, né? Porque eu pedi esse vídeo. Ele diz assim, que a dor é uma forma de revelar que a gente está doente e procurar a cura. E o tema de hoje é A Doença como um Caminho. É baseado num livro. Deixa eu mostrar aqui o livro. Alguns já conhecem. Esse livro já foi trazido antes. Na verdade, esse livro foi apresentado pela primeira vez na EFE por Franciele Cunha. Depois ela me deu de presente. Eu já apresentei antes na escola. Inclusive, da última vez que eu apresentei, eu emprestei esse livro a alguém que eu não lembro e não voltou para mim. Eu tenho 2 exemplares, um que Franci me deu e um que Tati me deu. E os 2 estão emprestados. Esse daqui não volta para Rinaldo. Oi? Inclusive, ela está na sala hoje, né? Então, pois é. E esse livro é de Rinaldo, que ele quebrou meu galho e me emprestou, e também não vai voltar para ele. Eu só devolvo quando devolverem o meu. O recado é para Rinaldo, que nem chegar na sala chegou. Chegou não, atrasado como sempre. Sempre. Então, o Nego disse isso, né? Que a dor é uma forma de revelar que estamos doentes e procurar a cura. E justamente é a proposta do livro. Quando as pessoas veem o título do livro, A Doença como um Caminho, penso caminho para quê? A mãe de uma amiga minha essa semana brincou. A doença é um caminho para a morte. A doença é um caminho para o hospital. Mas não é. A gente vai ver com o desenrolar do tema que é o caminho da busca, no fim das contas, do autoconhecimento. Porque se revela que a gente está doente, a gente tem que ir a fundo e entender o que é que essa doença quer trazer para a gente. Então, assim, há umas 2 semanas atrás, quando terminou a aula, acho que é a de Tati, eu falei com algumas pessoas e fiz uma pergunta a essas pessoas, mais de uma, na verdade. Perguntei como elas estavam, assim, se estavam com algum problema de saúde, se tem um relato de algum problema recorrente de saúde, uma parte mais frágil do corpo que sempre está adoecendo. E as pessoas me fizeram alguns relatos. Eu não vou usar esses relatos, eu só queria entender a saúde geral daqueles, para, quando eu fosse dar o tema, trazer mais para frente uma consideração sobre isso. Mas eu queria começar esse bate-papo, que não vai ser bem uma aula, vai ser um bate-papo, porque esse livro tem muito pano para manga, tem muito assunto. Inclusive, eu queria dizer que ele veio num momento muito oportuno para mim. Eu já li ele várias vezes. Dessa vez específica, eu não terminei de ler ele todo, porque eu considero a introdução dele muito profunda e a parte mais importante do livro. O livro, para mim, se divide em 2 partes. A introdução, que para mim são 88 páginas, que abordam assuntos maravilhosos, desde filosofia à psicologia, e a segunda parte, que vem falando do funcionamento dos órgãos e as doenças, e que ajuda a gente se perguntar um pouquinho sobre as situações da vida que faz a gente adoecer. Eu não entrei nem nessa parte dessa vez, mas só essa introdução me trouxe tantos insights. E durante a semana eu reassisti um documentário chamado Rio, O Poder da Mente, no Netflix. Eu até recomendo. E o livro me levou de novo a esse documentário. E esse documentário também me fez refletir muito. E parece que eu estava lendo esse livro e o documentário pela primeira vez, pelas coisas que estão acontecendo no exato momento na minha vida. Essa leitura me trouxe curas, porque me trouxe insights, reflexões e me fez parar, inclusive, o documentário no meio para escrever um diário de sentimentos e reflexões que eu estou tendo. Eu fiquei muito grata, porque o tema de hoje pode até não prestar, viu? Mas, para mim, já me ajudou. Eu não sei para os outros, eu vou fazer com o maior carinho. Mas, para mim, já trouxe um proveito maravilhoso. Eu já constatei minhas doenças e algumas
algumas revelações. Tá dando para todo mundo me ouvir direitinho? Porque é muito estranho você ficar falando sozinha, olhando para um quadradinho do computador, sem saber se as pessoas estão ouvindo, se a voz está alta, se eu estou falando rápido. Mas, perfeito, estamos me ouvindo muito bem. Massa, massa. Quem quiser interferir, é levantar a mão para a Suzana, tirar o microfone e falar, tá? Fiquem à vontade. Eu queria começar fazendo a gente refletir um pouquinho. Eu vou fazer umas perguntas, não precisa ninguém me responder. Mas eu queria que todo mundo fizesse um exercício de lembrar. 2020 começou. Estamos em janeiro, primeiro dia do ano. A gente tinha uns sentimentos e uns pensamentos, uns planos em 2019. Virou o ano zerou, começou de novo. E a gente consegue lembrar hoje quais eram as ideias que estavam com a gente no começo do ano, para o ano todo? Quais eram os sentimentos? Quais eram os sonhos? As preocupações que começaram aqui ou começaram antes? As dificuldades? Como é que a gente estava emocionalmente no começo de 2020? Passou janeiro, passou fevereiro. Vamos ver se a gente consegue lembrar ainda. Poxa, eu comecei esse ano cheio de esperança, eu comecei esse ano triste, eu estava com medo. Tente lembrar das suas emoções, mas não precisa me dizer. Se o tempo agora for apertado, você pode fazer isso depois. Passou dezembro, janeiro, fevereiro. Entrou em março e a gente foi pego de surpresa pela pandemia. No começo, a primeira semana que você percebeu que tinha que ficar em casa e que ia mudar muita coisa na sua vida, em várias esferas, o que é que você sentiu? O que é que você estava pensando? Como é que foi a adaptação para essa nova etapa obrigatória na sua vida? Quais eram as preocupações? Eram as mesmas de janeiro? Eram outras? Pandemia andou, quarentena andou. Espero que mais para o final do que para o meio, mas estamos na quarentena. Passado quase 3 meses, né? Como é que a gente está se sentindo? Quais são os pensamentos, os sentimentos, as sensações que eu tenho hoje? Talvez a gente tenha passado esses meses todos, chegamos em junho e não estamos analisando isso. E da mesma forma que a gente não aproveita a oportunidade da doença para refletir sobre a gente e se autoconhecer, alguns, infelizmente, não estão aproveitando o momento da pandemia, da quarentena, para refletir um pouquinho, para se autoconhecer e para tentar fazer uma reforma. Mas eu queria que cada um observasse também do que é que andou adoecendo durante a quarentena. E hoje, 13/6, 13 de junho, como é que você está se sentindo? Como é que está a sua saúde? Eu queria que cada um também tentasse lembrar de como é que está o funcionamento do corpo todo. Porque eu digo saúde e a gente pensa no geral, eu estou bem. Como é que está seu sono? Como é que está seu apetite? Sua disposição geral? Como é que está funcionando seu intestino? Como é que está funcionando seu estômago, Sandra? Como é que está funcionando o seu cabelo, se está caindo muito? Como é que está a sua pele? Está tendo alergia? Está seca? Como é que está cada partezinha do seu corpo? A sua garganta? O corpo é formado por muitas partes. Como é que está cada parte dela? Cada parte dele? Eu não sei se a gente está refletindo sobre isso. Essa reflexão foi eu que trouxe, não foi especificamente do livro. Mas a pergunta é o que é que eu estou sentindo hoje? No começo do livro... A gente pode responder, Quem é? Pode? Edrique. Diz, pode responder. Porque aí, quando você começou a fazer essas provocações para a gente refletir do começo do ano, entrar na pandemia e momento atual, né? 3 pontos que eu capturei aí da sua fala, passou um filme na minha cabeça, né? Toda passagem de ano, para mim, não está sendo mais feliz como era antes. Para mim, o melhor momento do ano era essa época de Natal. Mas depois que minha mãe faleceu, ela me traz muitas lembranças, saudades. E eu tenho percebido que nesses últimos 2 anos não está sendo feliz. Espero que mais para frente isso mude, né? Com a convivência com as pessoas, com minha família, isso mude. Mas não está sendo legal essas passagens de ano ultimamente. Mas aí, mesmo assim, eu tinha e tenho esperança de grandes realizações durante esse ano, que eu estou notando e percebendo como a gente está avançando rápido em algumas áreas, particularmente falando, né, como eu estou avançando mais rápido em alguns conhecimentos profissionalmente, e me deixou feliz. Confesso que a entrada na quarentena, para mim, foi muito tranquilo. Assim, apesar da comoção mundial, particularmente, vim trabalhar em casa, home office, quarentena, para mim, foi bom,
porque eu fiquei mais perto da minha família, mais perto das meninas. Com o passar do tempo, começou a me angustiar, porque eu vi que a doença era mais grave do que a gente imaginava. Eu acho que vocês ficaram com esse sentimento também, né? E começou a morrer muita gente, e cada vez chegando mais perto de mim, as pessoas que eu ouvia falar que faleceu, que se internou, que está na UTI, muita informação, muita fake news, muito tudo, e aí culminou com a passagem de negro. Então, assim, o que começou para mim tranquilo começou a virar uma história de terror. Minha percepção particular foi essa. E eu tive que lidar com esses sentimentos, com essas emoções, e eu faço questão de compartilhar, porque eu sinto que ajuda quando eu compartilho com vocês. Eu não tenho chance de compartilhar isso com os amigos do trabalho, com os meus amigos fora da EFE, porque eles não vão entender. Vocês é que me entendem. Vocês é que sabe dessa história toda. Terminou? Terminou? Tô respirando. Deixa respirando. Ele tomar um ar, deixa ele tomar um ar. Tá. Porque eu não tô vendo sua cara, eu fico sem saber, mas tudo bem. Eu não quero botar a cara para não passar vergonha. Aham. Mas, Tá enfim. vendo, gente? O mentor também chora. Mas, enfim. Estou retomando de uma forma muito intensa agora. E a minha sugestão para vocês, para analisar como é que a gente está se desenvolvendo nesse período, do ponto de vista emocional, não é olhar o passado da tua vida inteira, não. A gente tem uma regra que o nosso corpo emocional se renova a cada 15 dias. A cada 15 dias, você olha como é que você está reagindo à vida, como é que teu coração está se comportando. Não adianta olhar como é que você estava se sentindo o ano passado, não. Num período, porque a gente tem a tendência de focar nas partes ruins da vida, nos traumas que a gente vivenciou. Quanto mais a gente foca nesse ponto, pior ele fica. Olha para os últimos 15 dias como é que a gente está. Se sentimentos de ansiedade, depressão, tristeza, ou alegria, ou esperança, ou sentimentos de confiança, se repetem durante os últimos 15 dias, isso é que dita como é que você está hoje, emocionalmente falando. Então, a dica que eu falo, eu deixo com vocês depois desse meu desabafo, dessa minha reflexão, é essa. Sempre revisem a sua vida emocional, psicológica e fisiológica, como disse César também, reparando nos últimos 15 dias. É isso que eu deixo minha contribuição, César. Desculpa ter tomado tanto tempo. Foi massa. Pode desativar o microfone de Adriano, só ativa quando eu mandar. Drick só não falou, mas não precisa falar, Drick, da parte do corpo. Se nesse período todo que ele recebeu essa atenção, se ele observou que aumentou o batimento cardíaco, teve taquicardia, teve uma respiração difícil, teve uma dorzinha de cabeça, o que é que o corpo mostrou também. Mas eu tenho certeza que todo esse processo que ele contou aí também ajudou muito no autoconhecimento. Porque a gente se considera muitas vezes forte, inteligente, emocionalmente equilibrado, até passar por uma situação nova que vai desestabilizar a gente e mostrar alguma coisa de novo, né? E ao invés da gente reclamar, a gente tem que ser muito grata por isso, gratos, porque a gente não conhecia aquela força até ser acionada através da dor. Então, tudo é um processo de aprendizado e a gente realmente tem que agradecer tudo que acontece. César, rapidinho. Tu tá vendo o chat, o pessoal falando pelo bate-papo? De vez em quando aparece aqui alguma coisinha. Aperta no balãozinho do chat, que aí tu vai ficar vendo melhor. Que, por exemplo, o Drick deu a resposta aí, dizendo que ele teve noites ruins e não adoeceu. Né? Massa. Eu sei que todo mundo tá vendo. Como eu tô focada no tema, eu não vou me prender muito no chat, senão eu vou me confundir. E quem tá vendo no chat acaba sendo uma participação paralela. E as pessoas vão ter conhecimento do que ele disse, que talvez seja mais importante. Se tiver alguma pergunta depois, que não seja feita ao vivo, quando terminar a aula eu dou uma olhadinha e respondo, tá? Porque, como eu disse, faz do teu jeito que tá ótimo. Faz porque eu tenho muita informação, muita. Eu só vou dar hoje a metade, se eu conseguir, o miolo que eu digo, que é a introdução, que toca em vários assuntos. Não vou entrar esmiuçando cada doença. Vamos dizer o mentor sem pressa. Sábado que vem, você novamente. Sábado que vem o quê, menino?
Sábado que vem eu já estou com o meu atestado para apresentar quando terminar aqui a palestra, meu amor, que eu já peguei com o Ivane aí meu atestado. Já vou botar um atestado. O livro tem uma pergunta que eu acho bem interessante. O livro traz muitas analogias e, de vez em quando, uns exemplos muito propícios. Eu gosto muito desse pessoal que escreve o livro, que, a propósito, são 2 alemães, que eu me recuso a dizer os nomes, depois eu digito, porque é aqueles nomes bem esquisitinhos. Um é médico e terapeuta e o outro é psicólogo. Então, tem um médico. E ele vai fazer algumas críticas à medicina tradicional, não tirando o valor que ela tem, mas trazendo alguns questionamentos. É muito interessante. Então, eles trazem um exemplo, uma analogia seguinte. Eu acho que vocês vão lembrar quando eu disser aqui. E quem tem carro, porque talvez alguém aqui não dirija e não entenda muito esse exemplo, mas veja, o que você faz quando você está dirigindo e no painel do carro algum íconezinho acende uma luz vermelha? Se você pudesse apertar um pitoco para aquela luz apagar, ótimo. Mas o que é que você faz? Você tem que saber o que é aquela luz. Você vai para o manual, tentar identificar aquele desenho, por que é que acendeu. Se você pegar o carro, você não entende como funciona, não entende o manual, e levar para o mecânico, dizendo, ó, tá acendendo uma luz aqui no meu painel. E o mecânico, tá, peraí que eu vou apagar. Você não vai ficar satisfeito, né? Possivelmente você vai ficar preocupado, porque se acender uma luz no painel, tinha um porquê. E o que é que a gente faz, por exemplo, quando a gente tem 2 noites de insônia seguida? Ou acordou já com dor de cabeça e passa o dia com dor de cabeça, ou com algum incômodo no estômago. O que é que a gente faz? Vocês vão poder responder sem interagir, cada um consigo mesmo. Toma um remédio, aplica um reiki, faça uma live, né, com Tati, para ela me ensinar um FT, alguma coisa. Toma um chazinho. Mas isso talvez não seja o caminho certo. Porque se acendeu essa luz vermelha no carro e em você, aquela sua dor de cabeça está querendo lhe dizer alguma coisa. Aquela sua noite de insônia está querendo lhe dizer alguma coisa. Mas a vontade que a gente tem é apagar essa luz vermelha para não atrapalhar o fluxo das nossas atividades. Então, muitas vezes eu começo num chá, num reiki, se não adianta, eu vou para um remédio, vou para outro, porque eu quero que esse sintoma saia do meu caminho e não atrapalhe o fluxo. A ideia é essa. Mas a gente sabe que não é o ideal, porque se aquela luzinha acendeu e você só apagou, daqui a pouco seu carro pode lhe deixar na mão. Pode lhe provocar um acidente, inclusive botar sua vida ou a vida de outros em risco. Então, o livro já traz esse questionamento, a forma como a gente lida. E ele diz também que os fatos em si que acontecem na vida da gente não têm sentido. O que tem sentido é interpretar esses fatos. Aí ele cita um exemplo e eu vou citar outro. Ele cita um que eu não sei nem se eu vou conseguir replicar, porque não é da minha área, mas ele fala da ascensão do Mercúrio na coluna de Mercúrio. Se eu disser isso aqui, ó, ascendeu o Mercúrio na coluna de Mercúrio. Oi? Faz sentido esse fato? Não faz. Só faz se você entender a função daquilo. Por que o Mercúrio ascendeu? O que é que ele quer dizer? Ascendeu porque aumentou a temperatura daquele produto que estava ali sendo medido? Agora faz sentido. Se eu colocar para quem está pela primeira vez na sala, alguém que não conhece o tarô, por exemplo, eu dizer, ó, estou pensando em tu aqui, tem 3 números para tu, 13, 16 e 21. Qual é o sentido disso? Nenhum. Mas se você pega esses números e passa para a mão de Manu ou de Tiago, vai ter um recado aí, né? Então, assim, 3 cartas de tarô, 3 números quaisquer, não faz diferença, não faz sentido. Mas a interpretação disso faz. E para interpretar, você tem que conhecer o código para poder decodificar. Assim também são as doenças. Elas não fazem sentido. A dor de cabeça é só uma dor de cabeça. A dor no estômago é só a dor no estômago. A infecção urinária é só uma infecção urinária. Mas se eu quero interpretar, eu preciso conhecer o que tem por trás disso. E conhecer o que tem por trás disso é catucar, e vai chegar num ponto nosso, que são as nossas sombras, que são as coisas guardadas que a gente não trabalhou. E que pode ser de diversas maneiras, mas a gente tem que encontrar o defeito para poder saber consertar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E o livro vai falar muito do sintoma e da doença. O sintoma vai acontecer no corpo físico, mas a doença, na verdade, acontece no plano mental. A gente adoece mentalmente e traz para o corpo aquilo que é físico, que é um sintoma. Porque, na verdade, o sintoma está falando de alguma coisa que a gente guardou, que a gente não trabalhou, que a gente se recusa a ver. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a sombra. O sintoma, quando a gente consegue liberar ele do juízo de valor,
da valoração negativa, ele começa a comunicar-se com a gente. Ele é um excelente indício de como verdadeiramente a gente se encontra. A doença quebra os nossos álibis. As doenças nos deixam honestos. Porque tem coisas, às vezes, guardadas que a gente não consegue dizer e diz que está tudo bem. Mas se eu digo que eu estou doente, eu estou comunicando que eu não estou tão bem assim. Vou dar um exemplo. Mais para frente, talvez, eu até use de novo esse exemplo encaixado num dos assuntos. Mas uma secretária, ou você no seu trabalho, você está irritado, sobrecarregado, lotado, mas você num momento de crise como essa, que as coisas estão bem difíceis, você não vai chegar para o seu chefe e não vai ter abertura de dizer, eu não aguento mais, eu estou com sobrecarga, tem que ter mais alguém, ou eu não suporto o jeito que você me trata, eu estou por aqui. Você não tem coragem. E você, às vezes, nem percebe também que está nesse estado. Você está guardando, sofrendo ao longo dos dias. Um dia você acorda gripado ou com uma crise de sinusite, ou gripado e entupido, e você diz para o chefe, estou por aqui, de secreção. Ou não vou conseguir trabalhar porque eu estou entupido. Eu estou por aqui. A secreção acumulada, e que você consegue honestamente dizer, não, estou por aqui, estou entupida. É uma forma de dizer que você está por aqui de uma outra coisa subjetiva que você não teria coragem de falar. E aí, ao longo do livro, ele vai falar de várias situações em que os sintomas fazem a gente ser honestos. E tem coisas íntimas da gente, pessoais, que a gente... problemas nossos, que a gente não tem coragem de dizer para ninguém. E que, às vezes, a gente nem sabe que tem. Mas sobre doença e sobre sintoma, todo mundo fala. Você pode não ter intimidade com a pessoa, mas chega na sala de aula ou no escritório, até num consultório, numa espera, tá alguém falando que está com uma dor no joelho, mas nem sabe o que é aquela dor. Às vezes é uma coisa tão sensível e tão íntima, mas da dor ela fala, porque ela não sabe do que, ela não tem nem ideia, muitas vezes, que é alguma coisa guardada, é alguma coisa que tem que trabalhar. Então, ele diz isso, a doença acaba com nossos álibis. A doença faz a gente ser honesto, trazer para o plano físico aquilo que está no inconsciente. Que você não quer lidar, não vai aparecer na matéria, vai aparecer no corpo. Porque aí você vai querer tratar aquilo dali. E aí existem caminhos para tratar. E aí, quando ele vai falar da medicina clássica, a medicina vai atrás do sintoma e quer extirpar aquilo dali. Ele não quer saber como você se sente. E ele vai fazer algumas críticas com muito cuidado à medicina tradicional, porque ele também é médico, não tirando o valor e a importância, nem de se conhecer essas causas meramente físicas, mas entender como é que elas acham a oportunidade para se estabelecer no corpo da gente, mesmo tendo a explicação também física. E eu gosto de comparar o seguinte, assim como o obsessor da gente, olha, Tata, essa é para tu, assim como o obsessor da gente pode ser um tipo de coaching, só que não, um coach, só que não tão legal. Porque o que é o que o coach vai fazer? O coach vai ajudar você a descobrir seus potenciais, suas qualidades e ativar. Fazer você acreditar e se empoderar daquilo. O obsessor, que também é muito bacana, ele vai fazer o quê? Ele vai lhe mostrar a parte ruim. Porque se ele chegou até você e se apoderou de você, é porque você tem alguma quisila, alguma coisa kármica mal resolvida, está muito desorganizado, cheio de ódio no coração nessa existência, e aí convidou ele para fazer esse serviço de coaching, mostrando a parte ruim. Com a diferença que muitas vezes o obsessor é mais honesto ainda que o coaching, e o coach vai lhe cobrar, o obsessor não vai nem pegar do seu dinheiro, vê que coisa boa. Então, se um obsessor chega até você, possivelmente ele também vai trazendo um recado de autodescoberta, de autoconhecimento. Afinal, você não é tão equilibrado quanto pensa, ou não foi tão legal quanto pensa em outra vida. Isso é uma reflexão minha, viu? O livro não bota isso, não. Mas aí eu comparo com a doença. A doença também presta esse serviço de consultoria. A doença física, o sintoma, vai mostrar que você não é tão bem resolvido, independente, desapegado, né? Tão corajoso quanto prega, tão desenrolado. Tem alguma coisa aí para ser trabalhado. Então, eu fiz essa comparação, que da mesma modo que o obsessor pode fazer um serviço de coaching legal e baratinho, a doença também. Se a gente usar ela da maneira certa e quiser conversar e encarar aquilo que a gente tenta esconder, eu acho que isso funciona. Então, a gente tem que agradecer por tudo, inclusive por essas coisas difíceis, né? Pela doença. Alguém falou? Eu tirei o microfone. Aí ele faz uma consideração sobre a definição de saúde, dizendo que tanto a OMS traz um conceito de saúde que a medicina adota, e que por esse conceito dificilmente existe alguém com saúde, porque eles colocam que o que é a saúde, segundo o conceito da OMS, né? É o bem-estar físico, mental e social. É o pleno bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças.
seguindo por esse conceito, saudável não tem ninguém. Tem que estar bem física, mental e socialmente. Só existe gente saudável nos livros, ele diz no livro de fisiologia, porque na vida real é difícil encontrar um exemplar que esteja plenamente saudável. Algumas podem se questionar aqui agora e dizer, não, eu estou saudável, pelo menos no corpo físico, mas tem que ver as outras esferas. Mas eu acredito que nem no corpo físico não existe ninguém plenamente saudável, com todos os órgãos trabalhando direitinho, com o apetite, com o sono, com o cabelo, com a pele, com tudo, com a visão, com tudo. A gente tem alguma coisa para questionar. É difícil encontrar um exemplar realmente humano que não esteja doente fisicamente, sabendo principalmente que a doença começa no mental. Disso, vontade. Na medicina oriental, né, o conceito de saúde é que você tenha um equilíbrio entre os órgãos e as vísceras. Né? E aí, assim, é um conceito, no caso, né, que ele está falando de saúde, aí ele nem bota a parte, né, mental, espiritual, nem nada, ele só vai no físico mesmo. E para que você tenha esse equilíbrio, você também tem que equilibrar as energias do seu corpo. E aí sim entra, né, essa parte psicológica e tudo mais. Ele vai citar em algum momento do livro falando dos acupunturistas, a forma que veio diferente, que não trata só o sintoma, que tenta tratar a energia, mesmo que seja uma coisa física, eles queiram enxergar um problema físico meramente no paciente, eles vão tratar a energia também, diferente da medicina tradicional. E ele fala até como é que as pessoas antigamente, quando iam para o médico, como é que eles eram tratadas. O médico perguntava, o que é que está faltando? O que é que você sente? Não perguntava o que é que você tem, porque tem, o paciente só vai conseguir ver o físico. Quando pergunta como é que está a vida dele, é raro, mas existe médico que pergunta, como é que tá? Já passei por médico que pergunta, mas como é que está no seu trabalho? Como é que está seu relacionamento? Para ver se alguma coisa está influenciando. É raro, mas existe. Então ele diz que o médico perguntava o que é que está lhe faltando, o que é que você sente nesse sentido. E hoje não, isso foi canalizado para um outro caminho. E aí, quando ele vai questionar algumas coisas da medicina, ele vai falar além do alto custo, além de mascarar sintomas, além da impessoalidade, de não entrar nesse mérito pessoal, mental, ele questiona algumas coisas. Embora sabe que em vários casos é necessário, por exemplo, em caso cirúrgico, você vai ter que, se já chegou nesse grau a doença, você vai precisar, e ninguém melhor do que a medicina para tratar disso, né? Aí ele pergunta se a grande questão é a gente continuar seguindo o caminho que está fracassado há milênios, simplesmente tentando eliminar esses sintomas e essas doenças do mundo, ou a gente aproveitar e catucar, ir a fundo e tentar conversar, porque se está acontecendo esse processo, eu preciso descobrir, eu preciso me investigar. Eu sei que, assim, a gente está tão longe disso que a gente vai tocando a vida, tantas outras coisas vão acontecendo na vida da gente para a gente administrar, que a gente acha que uma dorzinha de cabeça, um estômago aqui, ou sintomas itinerantes que vão mudando de órgão, vai passando, porque eu tomo remédio, eu tenho que prestar conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de menino. Só que dependendo do quanto a gente vai acumulando de coisas que a gente não acessa no nosso inconsciente, a doença vai agravando, que é uma ite, vira uma ose, e daqui a pouco você está com uma doença crônica, uma doença que vai lhe fazer parar exatamente, ela vai lhe acometer exatamente na época que você precisa e exatamente lhe impedindo de fazer alguma coisa que você precisa. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aí ele diz, a gente quer continuar nessa mesma coisa de ficar tomando remédio e de mascarar sintoma, de resolver o sintoma, ou a gente quer ir a fundo. Aí ele diz um exemplo de uma peça teatral. Se alguém pergunta como foi a peça, pergunta a você, se você foi ao teatro, como foi a peça? Aí você diz, o palco tinha 1,80 m de largura, 2 metros de profundidade, tinha 14 atores, o cenário era assim. Sim, mas isso não é a peça. O que é a peça, né? Ele estava querendo saber da peça, e não desses aspectos físicos. E aí ele compara isso com um médico, que você vai num médico, você leva uma tuia de exame, né? Porque o médico vai pedir exame, né? Você vai para lá, ele só lhe escuta e pede exame, a princípio. E aí o médico vem e diz as porcentagens, nomes técnicos, índices, taxas, e você fica estatalado, tá, mas e aí? Você só quer a receita do remédio ou atestado para faltar o trabalho, né? Porque você não está entendendo nada. E aí, no fim das contas, o médico diz, resumindo, isso é uma pneumonia. E aí você fica tranquilo porque você tem um diagnóstico. E para você isso é suficiente, como para o médico é suficiente. Mas, às vezes, aquele organismo que causou a pneumonia, e é real, ele encontrou em você um ambiente fértil, você teve contato, outras pessoas tiveram contato com aquilo, mas por que você aceitou receber aquilo?
qual é o seu aspecto aí que estava guardado, que estava frágil, que estava inconsciente e que foi fácil a morada para esse organismo entrar, entendeu? Quem quiser falar pode desbloquear o microfone, tá, gente? E se eu estiver falando rápido ou alto, vocês avisem, porque eu estou sem medida. Só um pouquinho aqui, deixa eu passar aqui. Aí ele diz que a medicina deixou de se preocupar, como outrora já se preocupou com esses aspectos, e deixou a alma, mente, para a psicologia cuidar, e deixou o espírito para a teologia cuidar. Ela abriu mão disso e aí foca no que a gente sabe, né? Nesse tipo de tratamento, nesse tipo de direcionamento. Sandra está falando, é um problema para o médico quando não se dá o nome para a sua doença. E, Sandra, não só quando não se dá o nome, vê? Quando a pessoa tem uma doença autoimune. O que é autoimune? Na verdade, autoimune é porque a ciência, a medicina ainda não consegue explicar como é que ela surge, não sabe a causa, que com certeza não é só física. Na verdade, as doenças autoimunes estão muito relacionadas a aspectos inconscientes, a sentimentos. O médico, a medicina, né, só diz, você tem um autoimune, e você não sabe, nem ele sabe explicar por quê. Como assim? De onde surgiu? Não sabe efetivamente a causa. Seu próprio corpo lhe sabota. Oi? Seu próprio corpo lhe sabota, mas o que lhe sabota não é seu corpo, na verdade. Sua mente, seus sentimentos, que fazem o seu corpo desenvolver uma coisa que vai lhe fazer mal. Mas a medicina só vai até aí, a ciência só vai até aí, não consegue explicar e não consegue tratar. Porque ela diz, é autoimune, não tem cura, vai lhe entupir de medicamentos fortíssimos, mas não vai conseguir resolver. Por isso que muita gente que tem doença autoimune vai procurar em outros caminhos. E aí, procurando outros caminhos alternativos, acaba descobrindo meios de tratar coisas escondidas que tem mais resultado do que o remédio que ele tem tomado, que está danificando outras partes do corpo, né? Eu citei no começo e continuo recomendando. Tem um documentário no Netflix muito bom chamado Rio, O Poder da Mente. E várias pessoas desse seriado, desse documentário, não é seriado não, doc, são pessoas que tiveram ou câncer ou doenças autoimunes, que a medicina não podia fazer muito por elas, e elas procuraram outros caminhos. E aí tem depoimentos maravilhosos de experiências vividas que fizeram as pessoas acessar coisas até da infância e até de outras vidas que elas não tinham noção para ajudar no processo de cura. Sandra está dizendo que tem no YouTube também, além do Netflix. Comecei a ver hoje. Eu recomendei para ela, foi. Pronto, é quando o médico diz que você tem pneumonia e que é atribuída a um agente causador, a partir daí você não pergunta mais nada, né? E aí você se trata disso. E às vezes tem um organismo, uma bactéria, um vírus, enfim. Normalmente bactéria que você já abriga nos seus pulmões, esses agentes, e você não desenvolve. E outra pessoa vai desenvolver. Por exemplo, estômago. H. pylori. Às vezes eu estou com H. pylori. H. pylori é uma bactéria que já existe no estômago. Mas aqui nessa sala, sei lá, 20% das pessoas podem estar com H. pylori desenvolvido, proliferado, e dizer eu tenho H. pylori. Não, todo mundo tem, mas desenvolveu por algum aspecto. E o que é que fez desenvolver? A gente vai procurar fatores físicos, vai dizer, foi a comida, nananã. A maioria sabe que é estresse, que é emocional. E a pessoa tem refluxo, a pessoa tem azia, várias doenças relacionadas ao estômago, que eu acho que não vou conseguir chegar nessa parte do livro, mas às vezes o aumento da acidez estomacal, por exemplo, é ligado ao aumento da sua acidez subjetiva, do seu sentimento de se tornar uma pessoa ácida, para conseguir digerir algumas coisas da vida que você não consegue digerir, você se torna ácida, não trabalha aquilo, nem tem percepção disso, e isso vai aumentar a acidez do seu estômago, porque você não está conseguindo digerir as suas relações com alguém, às vezes com o marido, tá tão difícil, você não digere, você não consegue processar e nem tem consciência do quanto aquilo está lhe fazendo mal, o seu estômago, numa reação, vai querer produzir mais ácido para digerir o indigerível, entendeu? E ele está conversando com você. Estou fazendo aqui, estou tratando da médica aí, estou vendo o quadro de Sandra. A gripe mesmo. A gripe, eu gripei por quê? Porque tem vírus. Ok, mas o vírus estava no ambiente, tinha 15 pessoas no seu trabalho, só você gripou, né? E aí, se você vai para a medicina, vai dizer, porque o seu sistema imunológico estava frágil. Ponto. Sim, ok. Mas e por que ele estava frágil? Você tem que catucar isso. O que é que fez? Você... Eu dei um eco aí. Você fizer exame, vai mostrar que as suas defesas de fato estão baixas. Mas o que é que fez essas defesas baixarem? Será que você não estava triste nos últimos dias? E aí, da mesma forma que você não teve ânimo para
acordar, para tomar um banho, para trabalhar, para sair, o seu sistema reagiu igual. Não estava a menor capacidade, a menor vontade de reagir contra qualquer intruso e qualquer vírus lhe pegou, entendeu? Quando isso acontece, aconteceu alguma coisa também na sua vida naquele dado momento. Nenhuma doença simples, nenhum sintoma simples é por acaso. É fato que várias pessoas que você observa no seu dia a dia vivem doentes e que têm mais facilidade de adoecer. E quando você vai ver o lado emocional dessas pessoas, elas são muito frágeis. Uma pessoa, por exemplo, que está numa depressão, a pessoa que está em depressão não tem vontade de nada. Logo, o seu sistema imunológico também não tem. E aí também não vai se defender contra nada, vai absorver de tudo. Eu digo isso na pessoa que está em depressão, mas nós passamos por vários episódios de estarmos deprimidas, de estarmos tristes, né? E isso traz para a gente a facilidade de pegar doenças, de absorver. E aí eu tinha falado como ele faz algumas críticas, né, para a medicina, ele reclama dos efeitos colaterais de remédios. A gente toma remédio para uma coisa, mas tem os efeitos colaterais, então essa é uma crítica que ele faz aos métodos da medicina, a ausência do tratamento humanitário, os custos elevados, né, que eu falei, e o mascaramento de sintomas. Aí eu lembrei de uma situação, por exemplo, uma pessoa está com infecção urinária. Para comprar o remédio para infecção urinária, que é o cloridrato de ciprofloxacina, se eu não me engano, eu pesquisei agora há pouco, mas é um nome difícil, né? E é antibiótico, você precisa de uma receita. Se você não tem como conseguir uma receita, tem um Pyridium, que é um remédio para mascarar, para cuidar pelo menos da dor e de algum ardor. Então, você pode tomar esse Pyridium enquanto não consegue o antibiótico. Mas, por exemplo, às vezes a gente está com uma dor e a gente quer tomar remédio para dor. Qual cirúrgica, por exemplo, que o médico faz? Se doer, tome. Quando a gente toma muito analgésico, a gente mascara a dor. Então, a gente pode não estar sentindo a dor e estar acontecendo algum processo sério dentro da gente, mas a gente está se drogando, então a gente não tem a medida da dor. Eu, particularmente, só tomo analgésico na última, mas mesmo assim eu tento tomar a dosagem mais curta possível, porque para poder sentir a dor, porque ela está conversando comigo. E, ultimamente, de um tempo para cá, eu tenho tentado muito não entrar na medicação. Mas, sim, se você tomar o Pyridium, ele vai mascarar só aqueles sintomas e não vai resolver a infecção. E ainda que você tome o antibiótico certo e fique boa fisicamente, você não conversou com o seu corpo para saber por que nessa área, por que agora, o que é que quer dizer infecção, como é que funciona o meu aparelho urinário, qual é a relação emocional que tem, qual é a função desse órgão e o que é que ele quer me dizer, por que eu fui atacada aí. E muitas vezes você trata com esse antibiótico e não demora. Tem pessoas que têm, eu estou dando um exemplo de infecção urinária, mas podem remeter para qualquer doença, que tem infecções urinárias várias vezes ao longo do ano, várias vezes ao longo da vida. Eu posso ter uma infecção pontual hoje por uma situação física, porém também emocional que deu cabimento, mas tem gente que tem sempre. Quando o sintoma é recorrente e você está sempre com aquele problema, será que o seu inconsciente não está gritando muito que quer resolver aquela situação? Mas se você for para a medicina, ele pode dizer que é tem um nomezinho que ele usa em latim, que é lox minoritae, eu acho, que é um local mais fraco que você tem, um órgão mais frágil. É uma fragilidade que você tem, por isso que você está sempre adoecendo ali. Mas por que aquele órgão é frágil, entendeu? O que é que tem por trás daquilo? Você tá todo mundo ouvindo direitinho? Espero. Tá perfeito, César. Todo mundo ouvindo e interagindo no chat. Ah, tá. Porque eu acho massa esse chat, porque esse chat é a conversa paralela da sala física que atrapalharia o palestrante. Aí fica todo mundo rindo, kkkk, no chat, falando mal da palestrante, tirando as dúvidas paralelas, mas não atrapalha a palestrante, né? Se eu tivesse na sala, acho que ela tinha pedido silêncio. Discutindo muito sobre tudo que você está falando, viu? Sim, então, depois eu vou ler depois da aula, tá? Não apague, não. Sim, aí eles dizem o seguinte, que a doença é uma perda relativa da harmonia. Na verdade, é um modo de questionamento de uma ordem que parecia equilibrada, mas que, se a doença se estabeleceu, mostrava que não estava tão equilibrada assim. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, vai surgir através do sintoma corporal. Como eu disse, a doença acontece no âmbito da consciência e o sintoma no âmbito corporal. Se isso ainda não ficou muito claro, mais para frente, quando eu for esmiuçando, eu estou falando e estou olhando aqui para o relógio. Quando a gente for esmiuçando, eu adentro mais sobre isso. Que quando a gente está doente, a gente tem que expandir o máximo possível o âmbito psíquico da gente. Tentar imaginar. Por exemplo, eu adoeci hoje. Qual era meu pensamento ontem, antes de anteontem? E às vezes, gente, vê,
a gente deixa passar uma coisa pequena. E aí o Drick vai me ajudar num exemplo que eu vou dar dele, que eu lembrei de uma coisa que ele falou. Vê só. A gente acha que é só as grandes coisas que fazem a gente adoecer. A gente tende a precisar de sinais muito grandes. Por exemplo, um acidente, uma coisa muito grave que aconteceu, até emocional, uma morte. Eu tô sentindo isso no corpo, essa taquicardia, por causa da morte. E às vezes uma traição é uma coisa muito forte, mas 3 dias depois eu adoeci por causa da traição. Mas às vezes a gente tem mais dificuldade de fazer essa análise porque a gente não entende que as coisas pequenas também nos entalam. A gente engole mais facilmente várias coisinhas miúdas ao longo da vida que vão sendo guardadas e geram uma coisa maior que vai ser trazida para o corpo. E a gente não percebe as coisas miúdas. Mas tem 2 coisas. Uma eu lembrei desse exemplo de Drick, não sei se ele vai lembrar. E eu não sei o quadro todo, se eu estou bem certa. Ele comentou uma vez que ele passou por uma situação no trabalho, sabe? Depois ele comenta. E ele achou que de boa, eu sou evoluída, eu sou espiritualista, eu sou bem resolvido, eu entendo a natureza do outro, enfim, tá tranquilo, isso é besteira, é problema do outro. Mas depois de um tempo, ele ficou lembrando, se remoendo, ou eu não sei se ele sentiu algum incômodo físico, ou quando ele voltou a trabalhar no fim do dia, aquilo ficou na cabeça dele, e aí ele, eu não trabalhei isso tão bem quanto eu pensava. Aí eu não sei só se ele teve essa conclusão ou se voltou para falar com a pessoa. Às vezes você é tratado com indiferença por alguém, até numa mensagem de zap, você acha que a pessoa foi indiferente, ou quando você conversou, ou no dia a dia, marido e mulher, você, sei lá, tinha uma coisa importante para dizer e o outro não deu cartaz, indiferente, mas você é espiritualista, e você é evoluído, aí você diz o quê? A besteira é a natureza dele, ele não está sensível o suficiente para perceber isso que é importante para mim. Você acha, você guarda, mas você, no fundo, você sentiu a indiferença. E daqui a alguns dias você está com algum probleminha e não entende por quê. E foram essas coisinhas miúdas. Como diz a carta 7 do tarô, às vezes uma pedrinha miúda faz tombar o carro do Senhor do Mundo, né? Só que os pequenos sapos a gente engole mais fácil porque a gente é forte e a gente é evoluído, né? Eu não sei se Drick lembra desse exemplo. Tu lembra, Drick? Tu contasse numa aula. Lembro totalmente. Tu consegue lembrar o que é que fez tu voltar a ele? Se foi tu sentiu alguma coisa física ou ficou maquinando, tocando no assunto e viu que não estava processado? Foi um problema bem constrangedor que eu passei no trabalho e que, assim, a culpa não era minha, não fui eu que causei o problema em si, mas ele reagiu de uma forma muito ruim, né? Porque eu tinha aberto alguns chamados de problemas que era a área dele que resolvia. Eu tinha acabado de entrar na empresa e eu remeti para ele os chamados porque era da área dele e ele entendeu que eu estava fazendo tudo errado, não era para ter remetido o trabalho para ele. Coisas do trabalho, né? Que um diálogo resolveria, mas ele veio super arrogante, super... E eu lidei com muita frieza, tranquilidade, assim, e tirei de boa. E depois que um colega chegou para mim e disse, cara, não sei como tu aguentou, eu não teria tanta frieza assim. Aí eu tomei conta da visão do outro em relação a mim. E fazia sentido, teve ressonância. Pois é. Aí quando eu tive essa visão do outro em relação a mim, projetei isso para o andar inteiro. Porque lá a informática é o andar inteiro, né? E não são salinhas. Todo mundo vê todo mundo. Aí passou-se. Mas eu notei que toda vez que me lembrava daquela situação, eu sentia no corpo uma emoção ruim. Não era apenas uma lembrança ruim, era uma emoção ruim. Uma constrangimento, Exatamente, chega a ser né? físico. E a partir desse evento, não no momento, mas como eu falei naquela época, tempos depois, eu notei que são essas pequenas mágoas guardadas no coração e na mente que vai adoecendo a gente a longo prazo. Os grandes traumas, como eu disse, eles surtem seu efeito de forma imediata, porque eles são crises. Crises é aquilo que acontece rápido e intensamente, mas também sai logo e rapidamente. Depois que você passa para a crise, só tem 2 destinos. Ou você sucumbe à crise, ou você sai fortalecido da crise. Mas problemas dessa natureza são crônicos, né? Eles vão evoluindo com o longo do tempo, são silenciosos, e se você não prestar atenção no que está crescendo dentro de você, realmente
em algum momento, eles vão afetar teu corpo de uma forma Exatamente. avassaladora. Então, são as pequenas coisinhas que marcam a nossa alma que causam esses problemas. Por isso que é difícil a gente dizer que tem alguém realmente totalmente saudável, porque todo mundo se incomoda, né? E a gente acha que tá, porque no geral, o grande, o que a gente consegue enxergar, tá tudo bem, eu tô funcionando, mas tem as pequenas coisas. O sintoma requer a atenção da gente, né? Quando surge um sintoma, ele tá pedindo atenção. E interromper alguma função da gente, sei lá, o intestino, qualquer função vital, qualquer função básica da gente interrompida, a gente acha que é alguma coisa que vem de fora. Mas o sintoma, o que é que o sintoma quer? Fazer essa perturbação desaparecer, na verdade. Quer que você preste atenção no que está acontecendo para fazer desaparecer. E a gente quer o quê? Quer fazer o sintoma desaparecer. Ele quer fazer desaparecer a verdadeira perturbação e a gente quer fazer ele desaparecer. Mas aí você não dá muito cabimento e ele vai interromper o fluxo da sua vida. Porque você vai adoecer de fato. Uma coisa que começou inha vai virar ão, e você vai ter que parar o que você pensava que ia fazer, seus planos, sua viagem. Sei lá, uma vesícula inflamada vai fazer você parar com a sua viagem, um apêndice que estourou vai fazer que você parar com seus planos, legal. E vai interromper o fluxo da sua vida, você vai ter que se replanejar. Você pode simplesmente adiar os compromissos e, para a semana, voltar a ter a mesma raiva, a mesma impaciência, sei lá o que gerou esse quadro, ou você pode, depois dessa pancada e de ter ido para chegar ao ponto de ir para a faca na cirurgia, repensar. O sintoma está querendo fazer você acabar com a perturbação e você só quer tirar ele do caminho. O normal é isso. A doença é um estado que mostra que você não está em harmonia, mas ninguém quer ver isso, porque todo mundo quer mostrar que está bem, né? No fim das contas. Mas na sua consciência você não está, só que você não quer acessar. A gente vive mais de modo inconsciente no dia a dia, a gente faz mais as coisas sem perceber, assim, a grosso modo, do que observando todos os detalhes, né? A gente não está presente nas coisas. Eu estou aqui olhando para o tempo e dizendo, poxa, como falta coisa, como esse livro é rico, como isso que eu considero a introdução, que é praticamente a metade do livro, traz muita informação. A doença é uma perturbação essencial. É desagradável, é um desagradável desvio no caminho, né? Ela faz a gente desviar do caminho, porque a gente vai ter que se cuidar. Mas para o caminho que a gente estava indo, porque se ela fez a gente desviar para alguma coisa que vai trazer uma cura, quando o livro diz que a doença é um caminho para a cura, não é para a cura da própria doença em si, do próprio sintoma. A doença é um caminho para a sua cura. Porque se você assume esse compromisso e lhe leva ao autoconhecimento, vai levar à sua cura, a cura da emoção. Se você conseguir encarar de fato, você fazer essa interpretação, você fizer essa interpretação. Mais para frente no livro ele vai falar do método profundo de questionamento e vai trazer algumas regrinhas de como a gente encara isso, como é que a gente se pergunta. Mas ele deixa claro também, os autores deixam claro, que esse livro não é simplesmente um manual. Por isso que eu gosto muito da parte inicial, que vai tratar das sombras, da polaridade, de vários assuntos, antes de entrar na parte que fala dos sistemas da gente e das doenças em si de cada órgão, e tem uma listinha de perguntas para cada capítulo. Por quê? Ele não é um livro que diz, eita, hoje eu estou com uma dor no fígado, vou olhar o que é ali para matar a charada. Não. O livro propõe que você se descubra, até porque você pode ter sintomas diferentes para o mesmo princípio. Por exemplo, ele diz que tanto a disenteria como a prisão de ventre está relacionada ao medo. Quando você toma um susto, vem um cachorro, vem uma coisa, às vezes chega a dar uma dor de barriga, né? No medo da hora. Mas não é só esse medo. Você está passando por uma situação, por exemplo, você está com medo de perder o emprego. Você está prestes a perder, você está sentindo. Mas você está indo trabalhar. E você tem uns desarranjos, né? Está com disenteria, todo dia você está mal. E às vezes é esse medo. Mas uma outra pessoa pode ter medo, o medo de perder o emprego e o intestino prender, prisão de ventre. Então, assim, tanto a prisão de ventre como a disenteria pode significar medo. Então, não é um manual que simplesmente você olha lá, eita, eu vou ver isso, vou ver essa doença e vou ver o que é. Não, você tem que aprender a conversar com você, porque só você sabe o que aconteceu com você nos últimos dias, quais são os seus pensamentos, quais são as suas preocupações e o que você anda guardando. Então, até eu recomendo esse exercício, de você fazer isso durante a semana, de fazer agora quando terminar o tema, sempre estar escrevendo os seus sentimentos, tentando catucar e sentir, buscar mesmo assim, coisa que você nem gostaria de acionar. Ou, se está muito claro para você, você acabou de ter uma discussão, você acabou de passar por uma decepção, senta e bota no papel tudo que você está sentindo.
guarda, não precisa nem ler agora, mas vamos começar a acessar, a querer falar. Não precisa falar para ninguém, mas você tem que ter consciência e admitir, encarar de frente o que está sentindo. Ele diz que dois grandes princípios assim que causam muitas doenças derivam disso e que tem a ver com o modo como a gente é reprimido pela sociedade, porque na verdade a gente reprime muitas coisas por uma questão cultural, pela educação, porque são vergonhosas, são consideradas imorais, são questionadas na sociedade. Se você se comportar daquele modo, você não vai ser querido, aceito. Então, dois princípios que ocasionam muitas doenças, a agressividade e a sexualidade. Você pode ter problemas nessa área e reprimir, e ela pipocar de diversas maneiras, mas ninguém quer admitir que é agressivo. Mas aí os seus órgãos vão guardar aquela agressão e vão manifestar doenças agressivas. Mas se alguém disser isso à primeira vista, se você for fazer uma interpretação e alguém tiver acesso e disser isso a você, você vai discordar, que a gente tende a discordar daquilo que a gente esconde da gente mesmo, que é tão forte, que magoa tanto a gente se descobrir que tem aquilo, se descobrir que é aquilo, que é melhor jogar para o inconsciente e não acessar nunca mais. Ninguém gosta de ouvir uma crítica ou desmascarar uma característica, um comportamento, sobretudo um sentimento. Tanto que a gente guarda vários sentimentos da infância na caixa preta da inconsciência e não acessa nunca. E isso vira vários problemas na idade madura que a gente não tem nem ideia, porque dói tanto que a gente não quer acessar. Mas não existe outra maneira de cura que não o autoconhecimento, gente. Não existe. Quem realmente se autoconhece o máximo e que aceita trabalhar em cara, eu sinto raiva, eu sou honesta com o que sinto, eu consigo olhar para essa coisa, como o Tati ensina em alguns termos dela, e dizer, eu estou sentindo isso mesmo, não vou dizer que não estou, a pessoa vai pensar, tá chateada, estou não, eu sou superior, eu sou espiritualista, eu não posso ter raiva, não, eu estou olhando para a raiva dizendo, poxa, só não posso deixar a raiva fazer morada, mas eu estou magoada, eu estou triste, consigo enxergar que eu tenho isso dentro de mim, mas que não vai morar, não. É melhor eu falar sobre isso. É melhor eu procurar o oposto disso. Não é retirar isso. É dar o complemento para que haja um casamento, uma unidade, e eles se neutralizem. A gente vai ver isso mais para frente. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Tem alguém agora na sala que está sentindo alguma coisa ou vai ficar com vergonha de admitir aí as suas intimidades? Tem alguém no momento que está, poxa, eu estou com super dor disso ou daquilo? Tem alguém que está assim ou está todo mundo bem? Sim. Oi. Na visão sistêmica, qualquer doença é um sintoma que está pedindo para ser visto. Exatamente. Sim, exatamente. E muitas vezes, quando tem pessoas com doenças já no corpo físico, e quando esse sintoma ele é visto na constelação, não é sempre que acontece, porque às vezes tem mais alguns emaranhados no sistema familiar, mas inúmeras vezes eu já vi da pessoa se libertar. Por quê? Porque ela compreendeu o recado que aquele sintoma veio trazer. Isso foi tão forte que uma vez eu representei uma mulher, eu não sabia que eu estava representando essa mulher, eu representava a mãe de uma pessoa, e ela estava com um câncer no fígado. E eu vomitei na constelação e o meu vômito saiu verde. Né? E esse sintoma veio à tona. Então, assim, é muito bonito quando a gente enxerga, na verdade, as coisas que a gente sempre viu como negativas, né? Como enxergar o outro lado da polaridade, e quando a gente enxerga aquilo como feio, que a gente quer esconder, tanto de sintoma como de emoção, e aí a gente não tem a chance de trazer isso à tona, entendeu? Massa, Tati. Quando eu fui para uma constelação contigo, naquele dia com Sônia, uma pessoa que passou pelo processo da constelação, que você escolhe o que quer constelar, ela tem uma doença autoimune, e ela constelou exatamente o sintoma. Um dos personagens era o sintoma. E estava claro ali, para mim, no momento da constelação, que aquele sintoma não era físico. É uma doença autoimune, mas estava relacionado a outros processos que ela tinha que não interessa aqui, mas de nível completamente emocional. E às vezes dói tanto que a mesma pessoa tendo a consciência daquilo não consegue encarar, não consegue ver, mesmo estando tão claro, né? Mas é isso, é difícil a gente acessar as coisas que dói, por isso que a gente esquece. Por isso que muita gente, inclusive, esquece toda a infância. Tem gente que diz, eu não consigo lembrar de nada da minha infância. Pode ter certeza que não foi uma infância feliz.
pode ter certeza que teve um abuso, um maltrato, uma rejeição, um abandono, e dói tanto que você não quer sentir, você não quer observar. Tati falou ali de polaridade, e aí ele é um dos capítulos do livro que ele vai tratar da polaridade. Que ele diz assim: a gente aprende muito isso na escola, né? Que o mundo é formado de polaridade, que tudo tem dois lados, e que não são lados contrários, assim, são opostos, mas são complementares. E aí eu lembro muito do Nego, quando ele fazia uma tabela de opostos e dizia a morte e a vida. O que há entre a morte e a vida? A consciência. A gente morre e vive todo esse processo para adquirir consciência. E isso anula o outro, porque se você entende que você tem a consciência, por exemplo, como o mentor agora tem a plena consciência, ele continua vivo. Então a morte não é contrária à vida. A morte é o polo, vou colocar como passivo, e a vida ativa, mas que se complementam e você consegue um grau de consciência. Se você adquire a consciência, não interessa se você está encarnado ou desencarnado, você está, é presente, entendeu? Não é contra o outro. Então, o feminino e o masculino, se entenderem que todos nós temos esses dois polos dentro da gente e convivem em harmonia e se tornam uma unidade, a gente vive em harmonia de fato. Agora, o que acontece? A gente tende a separar os polos e dizer o que é bom e o que é ruim. E a gente diz o que a gente acha bom, a gente quer pra gente e a gente quer ser aquilo. O que a gente desconsidera e acha negativo, o polo supostamente negativo, a gente quer ficar longe. A gente não admite ser aquela coisa que é a pesada, que é a negativa, que é a difícil, que é a não aceita e que existe na gente. Então a gente pensa que anulando esse polo e deixando de ter contato com ele, ele vai deixar de existir. Ele vai ficar guardado, ele vai se tornar inclusive a nossa sombra. E aquilo que a gente esconde e não quer ter contato, porque incomoda, a gente tem, finge que não tem e incomoda. Quando a gente vê exteriorizado no mundo ou no outro, aquilo incomoda. E a gente quer distância daquela pessoa ou daquela situação. Por quê? Porque está lembrando que a gente tem. Mas a gente não tem consciência disso, a gente só quer a distância. Não está no inconsciente? Eu não percebo que eu não suporto fulana porque ela é amostrada, porque eu, no fundo, queria poder ser, mas eu mesmo me reprimo. Eu não tenho essa consciência, eu só quero ficar longe de quem é assim. E, na verdade, se a coisa não lhe incomoda, não lhe pertence, não é seu, tanto faz. Você lida facilmente com qualquer situação ou qualquer pessoa naquela polaridade. Se lhe incomoda, é aquela história, incomodou, doeu, toma que é seu. E é isso, a gente pega e divide, a gente não sabe, a gente quer sempre dividir os caminhos, as pessoas, as situações, os sentimentos, e não admite vivenciar aquele polo. Quando a gente não tem esse entendimento, a gente vai sofrer, porque necessariamente a gente vai encarar situações na vida que vai ter que precisar daquele polo, e a gente não vai ter como usar, porque a gente não quer trabalhar aquilo, e a gente vai correr dessas situações, né? E isso, se a gente lembrar que o cérebro da gente também é dividido em dois hemisférios, que se um sofre uma situação, o outro vai ter algum tipo de impacto, por mais que aquela função seja desativada, ela vai fazer falta. Os dois hemisférios são responsáveis por várias coisas no corpo, né? E se a gente anular, por exemplo, todo um hemisfério, deixar de ser polar, em vez de ser no 2 em 1, a gente vai ter as consequências. A gente tem que entender que a polaridade é importante, que o diferente é importante. E aí a gente vem para a sombra, o capítulo que ele vai trazer o que ele chama de sombra, que é tudo que a gente rejeita, qualquer manifestação que a gente rejeita, é sinal que, no fundo, a gente tem uma identificação falha com ela, mas a gente não quer. Tudo aquilo que a gente não quer ser, tudo aquilo que a gente não quer encontrar perto da gente, tudo aquilo que a gente não quer viver, e tudo aquilo que a gente quer deixar de participar, de se envolver, participa da nossa identificação, faz parte da nossa identificação, forma a nossa sombra. E daí é que vem a maioria das doenças. Só porque a gente tira uma coisa da vista, não quer dizer que aquela coisa vai sumir, vai deixar de existir. Como uma criança que está com medo de uma coisa e fecha os olhos. Ela não está vendo, mas a coisa está lá, né? E vai chegar muito perto dela e vai mordê-la. Fechar os olhos para uma coisa não torna aquilo invisível, até ela lhe tocar e causar dor, né? É a inocência da criança diante do bicho-papão, de alguma coisa que ela tenha medo físico ou não, que ela fecha os olhos. Então a gente se comporta assim, tão infantil, que acha que afastar dos olhos, não quero nem saber disso. Quero nem saber disso, é o que a gente faz, né? Vai deixando as coisas para lá até que pipoca. E o pior, que o que a gente diz que a gente rejeita, o que a gente teme, a gente passa parte da vida se preocupando com essas coisas, no fundo. Por exemplo, se tem uma pessoa que você não gosta muito e tem dificuldade no trabalho, mas você é obrigada a conviver com ela, você evita, você perde tempo, às vezes, falando dela para alguém, pensando nela, em como está chateada, ela lá, você acaba dedicando mais tempo àquilo que você deveria fugir, né? Aí eu perguntei até a Adri se essa citação é de Paulo de Tarso. E que ele diz assim:
Porque só o mal que eu quero, só o mal que eu tento evitar, eu acabo praticando. E o bem que eu queria tanto exercer, eu não consigo, né? Como o ser humano é complexo e como a gente acaba fazendo o que nos incomoda, a gente traz para perto da gente. A gente acaba se importando. A gente queria não se importar, mas a gente se importa com ele e traz para perto. Vai estar sempre perto da gente. E vai incomodar, e a gente vai querer correr, em vez de resolver. Porque se você sabe que tem que conviver com aquela pessoa no trabalho insuportável, mas que se ela é insuportável, é uma situação dela, para a evolução dela, para o autoconhecimento dela, não devia lhe afetar, né? Se a gente está no processo de evolução, aquilo não devia afetar, você devia conviver com ele normalmente. Se você entender que é a natureza dele e que até para executar um trabalho, muitas vezes você depende de uma outra parte que é ele que vai fazer, se você tem essa concepção e consegue vencer isso, flui e não lhe incomoda mais, né? Mas aí a gente tem que perguntar por que fulano me incomoda tanto, né? Assim como qualquer outro sintoma, por que isso está me incomodando? E o que acontece? O sintoma vai fazer duas coisas com a gente. Ele, às vezes, a doença, né? Quando se estabelece, a gente tem que conversar com isso, observem bem. Ele muitas vezes vai fazer eu fazer uma coisa que eu não gosto, sei lá, comer fruta e verdura, eu não gosto, eu vou ter que comer, isso é um aspecto físico, mas ele vai me fazer, deixa eu ver uma coisa que eu não gosto, eu vou ter que praticar atividade física permanente, ou eu vou ter que precisar do outro, então eu tenho que entender, isso que ele está me obrigando a fazer, é por quê, hein? Qual é o sentido? Vai me ajudar em quê? Emocionalmente, espiritualmente. E às vezes ele vai me proibir de fazer uma coisa que eu gosto, por exemplo, para quem gosta de falar, vocês aí que gostam de falar, a garganta inflamada, que impede até de engolir saliva e faz você calar, tá fazendo você ter contato com o polo que você rejeitou, do silêncio, da quietude, entendeu? Porque você precisa muito falar. E você não gosta do silêncio, você não gosta da calmaria, você não gosta de ter que só escutar. A garganta inflamada vai te fazer desenvolver o outro polo. Então, a doença vai fazer você fazer coisas que você não queria e vai deixar de fazer coisas que você gosta, que você quer. Mas por quê? Porque quer que que você desenvolva o outro polo. E tem uma necessidade para isso. Então, assim, pessoa que gosta de bater perna e ganhar o mundo, se quebrar a perna e tiver que ficar inerte, tiver que ficar em casa, limitado, tem um porquê. E aí, ao invés de se revoltar e ficar preocupado simplesmente com essa situação, devia tentar entender o que é que o corpo dela está falando, né? O que é que essa doença provocou, a ponto de colocar ela nesse polo. Não é interessante isso? Faz todo um sentido. Sempre que a gente estiver diante de qualquer doença, Deus os livre, mas você desenvolveu a Covid, e a Covid te obriga a ficar no isolamento, ó. E você é uma pessoa sociável, mas aí a quarentena, o isolamento, vai te colocar nessas condições por quê? O que é que ela quer dizer? O que é que ela está querendo chamar a atenção? Talvez a introspecção seja importante você desenvolver agora. Se a gente não se revolta com o sintoma, mas senta com ele para tomar um café e dizer, oh, qual é a tua? Vamos lá, vamos catucar isso daí. No fundo, a gente sempre tem as respostas. Mas eu sei que esse tema para alguns é novo. E eu sei que eu já li esse livro outras vezes. E que mesmo assim, quando eu tenho qualquer problema de saúde, de vez em quando eu tento catucar para ver o que é que eu estou sentindo. E às vezes eu não dou cabimento, mas ele me catucou tanto esses dias, com muita dificuldade que eu tive para ler por uma série de coisas que aconteceram, e o filme também, que eu repensei várias coisas, e eu fiz um compromisso, que eu espero que alguns de vocês sejam tocados e façam, de se dedicar cada vez mais ao autoconhecimento, e de usar também essa ferramenta que é a doença para isso, dizer, poxa, eu vou aproveitar mesmo, agora não vai ter doença que passe por mim, por enquanto, porque eu não pretendo mais nem adoecer, eu quero chegar no nível de botar tudo para fora, de não adoecer, de encarar as sombras, de olhar o sentimento que eu tenho na cara e chamar para tomar um café. E esse compromisso de eu vou fazer isso, porque eu não quero mais adoecer. Enquanto eu não consigo, eu vou pelo menos conversando com esses sintomas. Todo sintoma que vier, eu vou parar. Eu não vou levar a vida tomando remédio e produzindo no trabalho. Eu vou parar para entender esse sentimento. Eu só durmo quando eu conseguir entender. Pode ser que ele não me dê a explicação na hora, pode ser que seja muito doloroso e ele vai se agravar, né? Eu acho que a gente precisa, já que a gente está nesse processo de autoconhecimento, tem tudo, tem na Bíblia, tudo serve ao Senhor. Pois é, se a gente está nesse processo de evolução, tudo que acontece no mundo, de bom e de ruim, briga, conflito, guerra, tudo serve à evolução. A doença é uma crise, você entrou numa crise, e a crise leva ao desenvolvimento. E esse é o caminho para a evolução. Então, a doença é mais um mecanismo que a gente tem para evoluir. Não é um inimigo,
É mais um meio. A gente tem vários meios de evoluir, né? Vários caminhos. A doença é uma delas. O obsessor é uma delas. A dificuldade é uma delas. A briga. Se eu brigo com você e me incomodo, a oportunidade de brigar e de sentir o que eu estou sentindo também é um aprendizado, também é um mecanismo. Eita, tá em cima aqui, ó. Tá em cima do tempo, Jesus. Peraí, viu? 9 horas agora, tá? Pois é, 15 minutinhos ainda, né? Eu tava falando da história de Paulo, né? De só o que eu quero eu não faço. Como a gente é confuso, né? E de ter que conviver com a pessoa e acabar, você não gosta, você acaba perdendo tempo. Você só o tempo que você perde falando ou pensando nela, ou mostrando o defeito dela para alguém, o erro no trabalho, você se ocupa dela. É assim também os filhos que copiam os pais. Eu acho que eu vou fazer essa pergunta e não deve ter ninguém na sala que responda diferente. Se você pontuar coisas que você não admira no seu pai e na sua mãe e que lhe incomodavam na infância, que lhe incomodavam muito, hoje, se você analisar alguma dessas coisas, você tem. Por exemplo, minha mãe é super radical e eu achava aquilo um absurdo. E eu tenho a radicalidade dela, entendeu? Então, às vezes, o pai é muito agressivo e você quer ser muito diferente. E às vezes você até reprime isso, mas tem dentro de você e manifesta de outro modo. Então, assim, aquilo que a gente foge vem ao nosso encontro porque, na verdade, tem dentro da gente, né? A gente tem que entender isso. A gente tem que se olhar no espelho. Se perguntar aqui, muita gente vai dizer que faz essa autoanálise, esse autoconhecimento. Que bom, porque se as pessoas que dizem que fazem, então não estão doentes. Também nem estão com a vida desorganizadas, porque se conhecem tão bem. E a grande questão da existência é você se conhecer, porque se você se conhece, você se garante no que você é, você tem poder sobre você. Então nada lhe afeta. O outro não vai lhe trair, lhe destruir. O outro não vai lhe decepcionar, né? A cacetada que você vai levar, você dá conta, porque você sabe de você que você tem potencial, que você é massa, que você é equilibrado, tem autoestima, tem capacidade de se reformar. Se você verdadeiramente tem o poder do autoconhecimento, meu filho, nada lhe destrói. Então, se você diz para mim que está no autoconhecimento e que não tem sombras, não venha me falar que está com dor de cabeça nem com dor de estômago, não, viu? Eu perguntei às pessoas na aula passada alguns problemas, né? Aninha tá aí várias pessoas me disseram as suas doenças pontuais e as que perseguem em algum momento. E a Aninha disse que não tinha, não, assim, que estava super bem, que não tem doença nenhuma, que nem assim, recorrente, e que não tem nenhuma queixa. Eu digo, oh, é mentirosa. Aí o livro diz, não existe um exemplar de pessoa que não tenha. Mas eu não respondi para ela nada porque eu queria deixar para palestra. Esses autores fizeram uma pesquisa numa empresa. E eles chegaram na empresa para ver o quantas pessoas estavam doentes. E eles perguntaram. E, no geral, todo mundo estava trabalhando, então tá todo mundo bem, né? Porque a pessoa doente não trabalha. Todo mundo disse que estava bem. Assim, ninguém fez queixa de doença. E aí ele foi conversar mais profundamente com as pessoas e aplicar questionários, tudinho. E ele diz, eu vou ler aqui para vocês algumas doenças que apareceram, que ele disse que se ele fosse aplicar isso em pessoas que estavam internadas no hospital em algum tratamento, esses mesmos sintomas que esses funcionários relataram faria parte dos quadros daquela pessoa, independente de qual fosse a doença, no meio ia ter aqueles itenzinhos. Mas as pessoas não se reconheciam doentes. Aí eu ia dizer espaninha, mas eu acho que ela não está aí. A gente não se reconhece doente, mas quando vai investigar essas coisas que a gente pensa que é normal, porque quem está saudável de verdade está no bem-estar físico, mental e social. E o bem-estar físico não lhe causa incômodo nenhum, o pleno bem-estar físico. Então, você não poderia se enquadrar num desses itens. Então, desses 200 empregados que eles questionaram que estavam bem de saúde, tinham as queixas. 43% tinham irritações gerais, estavam irritados. 37,5% tinha problemas estomacais, distúrbios. Esse livro é bem antigo, por sinal, viu, gente? Tem mais de 20 anos. Ansiedade, 26%, 26,5% tinha ansiedade. 22% tinham inflamações frequentes na garganta. Veja, eu não sei se era uma fábrica, se era uma empresa, mas se tem um lugar que você é reprimido, porque você não pode falar com medo de perder o emprego, é emprego privado, é empresa, é fábrica. Então, não poder falar pode causar problema de garganta. Então, 22% devia ter inflamação. Na verdade, eles devem ter sido chamados nessa fábrica para prestar, nessa empresa, para fazer esse levantamento, porque as pessoas, na verdade, deviam estar botando atestado, eu suponho. E aí foi questionado e todo mundo disse que estava bem. Tonturas e desmaios, 17,5%, é um número muito alto para as pessoas apresentarem tontura. Insônia, 17%. Problemas menstruais, que é
não é de saúde, viu, gente? Cólica menstrual não é saúde. É 15%. Prisão de ventre, 14,5%. Suores repentinos, 14,5%. E aí por aí vai. Doenças cardíacas, taquicardia, dores de cabeça, eczemas, edema imaginário de Glotter. Edema imaginário de Glotter. Males reumáticos. Então, assim, as pessoas estavam funcionando. Estarem funcionando não quer dizer que estão saudáveis, entendeu? A gente tem os distúrbios funcionais e depois tem as doenças em si, né? Então, aí ele mostrou que de saudável não tá ninguém. Aí quando a Aninha disse que não tinha problema nenhum, que tem uma saúde muito massa, eu lembrei disso. Porque a gente só pensa numa doença fixa, com nome, CID, né? A gente não pensa nesses sintomas que são sinais de doença. Céci, Diz. é muito interessante essa pesquisa, mas eu acho que ela foi feita num cenário americano, né? Porque Alemão. É bom lembrar que eu não sei se no alemão, mas no cenário americano não tem atestado de doença. Se você está trabalhando e fica doente, problema seu. Não é como no Brasil, que a gente bota um atestado e ganha o dia, né? Ainda tem isso. Na Alemanha eu acho que é menos rígido, porque lá tem muitas facilidades nessa questão do trabalho. Só para ter uma ideia, uma pessoa que tem... uma pessoa ganha neném, escolhe ela ou o marido, quem vai ficar de licença. E você escolhe se quer uma licença de 1 ano, 6 meses ou 2 anos. Eu tenho um amigo que ganhou a bebezinha faz um tempinho e ele pegou a licença de 1 ano. Aí opta se quer você ou a esposa. Ele trabalhava na fábrica da Volkswagen e ele ficou 1 ano de licença paternidade, entendeu? Em vez da esposa ficar, ela era autônoma. Então, eles têm várias facilidades em relação a isso, mesmo em empresa privada. Eu acredito que lá seja diferente. E nem sei se o motivo da pesquisa foi esse mesmo, em relação a atestado, eu supus. Não, mas é muito interessante. Não era nem esse o comentário. É porque eu achei interessante essa sua colocação em relação à Aninha, porque eu acredito que doença também é percepção. Claro. A percepção que você tem de si, e quando ela diz eu não me sinto doente, eu acolho essa posição. Ela realmente, de fato, pode estar carregando algum mal físico. Claro, e não mas dá a percepção dela é importante e se sobrepõe a esse estado físico, sim. Eu acho isso importante. Além, você falou... principalmente pelo seguinte, eu acredito que toda doença, quase toda doença, não todas as doenças, ela começa do mental para o físico. Sim. Mas nem todas elas chegam a se manifestar no físico. Às vezes elas são curadas a nível emocional, às vezes são resolvidas a nível mental. Se você enxerga, Eu acredito que há essa possibilidade. Assim como há doenças que começam no corpo físico e vão subindo, afetando o nosso estado emocional, afetando o nosso corpo mental. Então, esse trânsito aí só prova que a unidade espírito-matéria é muito mais intensa do que a gente pode imaginar. O espírito puro não existe em nenhum estado. Todo estado de manifestação exige matéria. E toda matéria está vinculada a alguma entidade de cunho espiritual. A gente não pode separar espírito e matéria nem nesse plano. Eu tô aqui. Aninha tá massa, Aninha. Massa. Você tá bem? Tô bem. É porque quando tu me perguntou, eu entendi o contexto que era doença física. Realmente, se eu tenho alguma doença física, eu não sei, porque eu realmente não tenho, eu não sofro de nenhuma dor em canto nenhum. Mas aí tu perguntou, tu tem insônia? Aí eu disse, tenho por conta das ansiedades, porque realmente a única coisa que eu posso chamar de alteração em mim é ansiedade. Em alguns momentos. Mas a percepção de Adriano é uma percepção que eu acredito também. Até tem algumas coisas que eu tenho lido ultimamente, nesses tempos de quarentena, que, de modo geral, todo mundo é saudável. Né? As doenças em si são materializações e criações de psicossomáticas, enfim. Isso aí vale até um debate maior. Mas que não é que a gente seja saudável, que a doença, quando a gente fala doença, a doença não é no corpo, a doença é mental. O sintoma é que se estabelece no corpo. Na verdade, a mente da gente está doente, inconscientemente, né?
Muito bom, Ana. E às vezes a Adriana falou muito bem da percepção. Eu tinha um tio que trabalhava numa serralharia e ele tinha problemas seríssimos, tanto no joelho, que não estava mais nem dobrando o joelho, como ele tinha gastrite, assim, bem, bem grave. E ele não faltava trabalho, ele trabalhava. E eu ficava impressionada. Rogério, tu vai trabalhar desse jeito? Ele falou, eu tô doente, não, eu tô bom. Mas ele não estava, ele estava com problema de saúde, mas ele não admitia isso. Como às vezes também a gente pode achar que não está sentindo nada e de fato não está, e ter algum problema lá, que quando você faz um exame, diagnostica, porque tem várias doenças silenciosas, né? Várias doenças que a gente nem sabe que tem e vai levando, né? Porque a gente não percebe que tem. E às vezes até o não perceber é não querer acessar. Tipo, não está me incomodando ainda no físico, eu não vou acessar. Porque se perguntar agora, você tem alguma sombra? Você tem alguma coisa que incomoda que você não quer nem falar sobre? Eu acho que quase todo mundo tem, que não tem intimidade, não quer dar intimidade para falar, nem com o melhor amigo. A gente tem coisa que a gente reprova na gente, que a gente esconde, que a gente não gosta, mas ainda não virou um problema físico, muitas vezes, né? Ainda tem isso, porque a gente ou às vezes não tem acesso a essa informação, ou tem, mas ainda não chegou no físico, né? E a minha ideia é essa, não deixar mais nada chegar no físico, é tentar trabalhar agora. Por exemplo, gente, acho que muita gente deve saber isso, eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim, sobre o que eu sinto, e se eu não gostar de uma coisa, dificilmente eu vou chegar para você e dizer, pô, não gostei disso, eu engulo. E eu sei o quanto isso é ruim e o quanto me fez mal recentemente. Então, lendo esse livro, eu comecei a associar. E eu já ouvi isso de uma pessoa, uma vez que fez um tratamento em mim. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou me curar desse negócio agora, viu? Com esse livro. Vai ser com esse tema mesmo. E aí eu consegui falar sobre isso, entendeu? E aí eu tô nesse processo, pois agora eu vou. Ei, quem tirou minhas notinhas daí botando essa enquete? Pode tirar, viu? Tira essa enquete aí que tá atrapalhando minha notinha. Acabou meu tema, foi? Acabou meu tempo. Pronto, era isso que eu queria dizer, então, gente. Oração final. A tua nota tá aí, é só tu diminuir a sondagem e tu vai ver a nota. Tem uma setinha do lado de sondagem, tu aperta e tem uma do lado de nota. Tá massa, massa. Eu não gostei dessa sondagem não, viu? Como eu tinha dito, voltando aqui para a polaridade, o mundo exterior, na verdade, serve para a gente como um espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente se enxerga um pouco. E tem coisas internas na gente que a gente só consegue ver se for projetada no mundo de fora, né? Assim como no corpo, diante do espelho. A gente não consegue enxergar o corpo todo, né? Enxerga a frente. A menos que alguém nos ajude com o espelho por trás, a gente vai conseguir enxergar todo o corpo da gente. Assim também é a nossa mente. A gente não consegue enxergar tudo. Tudo que tem na nossa inconsciência, tudo que tem guardado, a gente consegue quando ele é projetado no mundo lá fora. Então, o mundo lá fora serve de espelho. Quando eu vejo uma situação no mundo lá fora que me causa dor, raiva, incômodo, está sendo projetada de mim, da minha mente, do meu inconsciente. Então, que bom. Todas as coisas que nos incomodam agora no mundo, a gente tem que agradecer porque são revelações, né? O mundo está servindo como espelho. Tem um capítulo agora, eu não sei, eu tô aqui olhando o tempo, só tem mais 3 minutos, né, Drick? É isso? Oi? Fica tranquila. Tô tranquila, porque acho que eu vou pular já para a conclusão. Pode ir para a conclusão, o tempo está dentro do padrão. Pronto, teria mais coisas para falar, mas eu acho que nunca um tema satisfaz, nunca um tema é completo, ele só catuca a gente por alguns aspectos. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar tanto... Eu já separei um materialzinho para mandar, que é um resumo de uma página, resumo resumido dessa parte toda, de muita coisa ainda que eu não falei. Posso mandar para vocês os esqueminhas das perguntas da doença, mas como eu disse, ele diz para você não usar esse livro como manual. Eu tô com dúvida disso, vou lá ver o que é. Mas tem alguns aspectos muito interessantes. O modo como ele faz, o capítulo que ele vai tratar do câncer e explica a analogia do câncer com o que a gente é e com o que a sociedade é, como a gente se comporta igual uma célula cancerígena, é interessantíssimo. O capítulo que ele fala de depressão é muito bom. Resumindo, esse livro é muito bom e vocês deveriam comprar. Eu tenho o de Rinaldo aqui, como eu disse, que era de Rinaldo, eu já botei até meu nome aqui na capa, e eu só devolvo, eu botei de lápis, eu só devolvo quando devolverem os meus, que está emprestado aí 2 meus, o que França me deu e o que Tato me deu. Mas, enfim, como eu não pretendo continuar esse tema na semana que vem, eu vou pular todos os itens aqui e vou para a conclusão. O livro fala o seguinte, no final, ele diz assim, como é que a gente... João, coisa linda! Como é que... Lindo! Como é que a gente faz? E o que é que a gente pode fazer, né? Vê só. Tem um capítulo aí que ele vai falar do método do questionamento profundo, como é que a gente pode fazer. Tem umas regrinhas, mas não vai dar tempo de falar. Depois, se vocês quiserem, como eu disse, eu passo o resumo para vocês.
ele vai dizer o mais importante, no resumo, do que a gente pode fazer é se observar. É observar. Ah, só isso? Observar. Porque se você descobre qual é o princípio que rege a sua doença, o seu sintoma, se você tem essa capacidade, você tem que observar aquilo dali, observar seus sentimentos. Só de observar já faz uma diferença incrível. Reconhecer que você tem, tirar da sombra, já, menina, eu tenho isso, eu sou assim. E aí, você projetou um novo... Oi? Você projetou um novo sábado? Como assim? Quem falou foi Drick, foi? Eu projetei o quê? Você projetou que um novo sábado para continuar seu tema, porque tá todo mundo querendo que continue. Então, vou fazer assim, gente. Vocês sabem que eu amo para vocês pra caramba. Eu gostaria de registrar do fundo do meu coração que eu detesto dar tema e dar aula, juro. Eu espero que esse seja o meu penúltimo tema que eu conclua sábado, mas eu aceito. Por quê? Apesar de eu não estar achando essas coisas todas, não estou aqui com as anotações toda troncha, eu considero esse tema de fato muito importante. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia está nos obrigando. É uma grande doença mundial, obrigando a gente a encarar esse polo da introspecção, esse polo da autoanálise, do autoconhecimento, né? De tudo, dos medos que a gente tem, das raivas que a gente está sentindo de entregar às pessoas, da tristeza que a gente está sentindo de entregar às pessoas, de entender que a gente não tem o controle sobre o karma e sobre o destino do planeta, que a gente, enquanto está na quarentena, tem que cuidar da gente. Que o autoconhecimento já é um favor que a gente faz para o mundo. Se a gente se cuida e se torna uma pessoa mais decente, mais legalzinha, a gente deixa de fazer besteira, de incomodar o outro, de prejudicar a energia do planeta. Então, que a gente possa usar esse momento para isso, para estudar essas coisas. Como eu considero isso, de fato, muito importante e com muito sentido e significado, eu volto na próxima aula para a gente ver mais umas coisinhas do livro. E aí, se der tempo, eu posso até falar de algumas doenças específicas e mostrar a vocês como é o tipo de pergunta que a gente pode fazer. Tá joia? Drick, para encerrar, pode largar o vídeo da musiquinha que fala sobre isso. Gente, amo vocês. Agora. Saudade da gota. Cési, maravilhoso. Eu sei que, de fato, você não gosta de dar temas. Eu sei. Gosto não. O que a gente sente e sintomas que a gente sente. Para botar agora o último vídeo, é ruim. Espera aí, Su, eu vou te avisar. Só fechando aqui. Tô naquele tempinho ainda, 9h15, tá? O que Cési falou, eu sinto aqui. Muitas coisas que ela trouxe aqui passam um filme na cabeça, me fez revisar muitas coisas, me fez olhar para mim mesmo e me perguntar por que eu sinto essas enxaquecas, que eu tenho episódios de enxaqueca. Ela sabe, eu tenho episódios de enxaqueca de chegar a vomitar, né, Cési? E aí eu fico me perguntando de onde é que vem isso. E não é de agora, não. Desde que eu cheguei na EFE, que eu tenho esses episódios de enxaqueca, já fiz exame, fiz tudo. E como vocês sabem, enxaqueca não tem uma causa definida, não tem alguns tratamentos dão certo, outros não. E assim, graças a Deus, de uns anos para cá, o meu ciclo de enxaqueca tem aumentado. O tempo entre um episódio e outro tem aumentado bastante. A ponto de eu estar controlando com dipirona, quando começa a doer, um dipirona já resolve. Mas houve tempos que não era assim. E esse tema de Cési me resgatou esses pensamentos e essa autoavaliação, né? Se tem uma coisa que é verdade, quando a gente está inserido nesse mundo de estudos, de busca, de trabalho, a gente esquece de olhar para dentro, né? A gente presta tanta atenção no mundo externo que a gente esquece de olhar para dentro de si. E esquece por que a gente está aqui mesmo, né? Porque, no fim das contas, a gente desceu para esse planeta o autoconhecimento, para ver se melhora um pouquinho. Se conhece melhor. A gente veio só para isso. E a gente se perde no caminho com conquista, com matéria, com trabalho, com coisas inúteis que só faz a gente adoecer e ficar triste. Porque trabalho não dá felicidade para ninguém. O que dá é autoconhecimento. E eu acho que doenças e essas coisas que o Cési falou faz com que a gente retorne ao trilho, né? Do porquê a gente veio. Algum alerta, de alguma maneira, a gente precisa ser parado, precisa ser avisado de que, preste atenção, a vida não é só para isso, não. Você não está aqui só a lazer, não. Você não está aqui só para isso, não. Preste atenção no que está havendo contigo, porque tem mais coisas aí. Então, de fato, eu não vou negar. Eu sei que o Cési não gosta, mas a necessidade do tema é gritante. Su fez a enquete aí, eu não sei como é que está o resultado, mas foi muitas pessoas no chat, pelo menos... Deixa eu só dizer mais uma coisa rapidinho. Inclusive, que apesar de todo esse conhecimento,
né? E alguns não têm, não é porque a gente estava estudando esse livro, mas tem os que não estudaram. A gente chega no nível que a gente pode não vencer a doença, e não vencer na doença ou sintoma, a gente também não teve consciência, não conseguiu autoconhecimento. E na outra vida a gente vai voltar exatamente com esse resto de doença que a gente não acessou. Ele vai falar das doenças congênitas que passam para outra vida, coisa que a gente não venceu nessa. Ele chega a tocar na encarnação, esse livro, é muito bom. Muito bom, muito interessante. Aí já entra na matéria de que como as informações ficam gravadas no nosso perispírito entre uma encarnação e outra, né? Uhum. Alguém quer falar? Eu. Diz aí, Tiagão. Eu achei uma aula excelente, tá? Foi assim, levei para casa mesmo, foi extremamente interessante. E agora eu queria te dizer que a gente precisa realmente dessa outra aula, realmente precisa. Massa. E talvez você também. Não, eu preciso terminar esse livro, que eu já li ele outrora, Tiago, mas a parte das doenças eu não entrei muito agora. Eu tenho um resumo de tudo dele já, mas eu preciso começar um outro que vou até dar uma notícia boa para vocês. Rinaldo me emprestou uma coleção de livros assim, que ele tem, nunca leu e eu não vou devolver, digo logo. Mas o próximo é A Doença como Linguagem da Alma. Eu já li uma parte dele, é bem diferente desse, e traz outras doenças. E Sandra Barbosa, pediatra, vai trazer em julho o livro A Doença como Linguagem da Alma da Criança. Vê que massa. Se te incomoda da aula, o que eu quis dizer, se te incomoda da aula, tu tem que dar aula mesmo. Trabalhar essa Sandra, né? Agora eu tenho que saber que doença vai curar. Eu tenho que saber, Tiago, que doença vai curar para saber se vale a pena. Porque se for uma doença tranquila, eu posso ficar com a doença mesmo e deixar para outra vida. Su, bota aí o vídeo para finalizar o tema de Ceci. Povo lindo. Peraí, deixa eu agradecer, Gi. Obrigada por ter mandado o material. Esse meu livro, gente, como eu disse, está emprestado. Os 2 que eu ganhei, ninguém me devolve, de tão bom que o livro é. Aí Gileno me mandou em PDF material e Rinaldo me emprestou ele físico, foi levar lá no apartamento. Muito obrigada por todo mundo, viu? Para todo mundo. Canta, nego! Boa noite. Todo mundo sabe. Alma que pode. Alma que pode. Lecura ou impura. O que ontem. Resgate. A mente do culpado. Sua consciência. Quem é caridoso sabe que nada quem ama ser humano sabe de Jesus. a sua dor. Lindo. Massa. Ô, saudade que bate, né, gente? Gostaram do tema? Gostei. Cadê Djalma? Djalma falou comigo hoje. Cadê Djalma? Ele não tá hoje não, tá não. Bem, Ceci. Obrigada, gente. Vocês são massa. Eu vou ler os bate-papo agora de fofoca. O que é, Ceci? Pessoas, muito obrigado pela paciência, pela dedicação, por tudo, tá? A sala tá liberada para vocês conversarem, bater papo, para ficar bem à vontade.